E aí, pessoal, tudo certo? Aqui é o Lucas da Copify e tá começando mais um episódio do Podify Cast. E hoje temos uma convidada que é a melhor aluna da Copify do ano de 2021. Então ela se empenhou muito, ela tá aqui hoje. Hoje ela faz parte do time, então tu que é aluno, se tu se empenhar, se tu se puxar, tu pode vir aqui pra Copify, tu pode fazer parte desse time. E cara, tô muito feliz de receber essa pessoa aqui, né? Eu vou deixar sempre o nome pra Ciele falar, porque às vezes eu erro os nomes, né? O sobrenome de pessoas que, né, que tem muita letra, muita consoante, eu deixo pra si. Mas essa menina aqui é muito boa de conteúdo. E qual que é o nome? Estamos aqui com Paola Milbauer. Aê, acertei? Isso mesmo, acertou, mas não é tão difícil assim, né? É tão difícil assim. Até mudei o meu nome no Instagram pra ser mais fácil de escrever, Soletra. né? Então, é Muehlbauer. Só que daí no Instagram é como fala mesmo, assim. Botou Milbauer. Show de Bauer. bola. O WhatsApp também trocou, né? Troquei pra ser mais fácil de me achar, né? Daí troquei, então não é tão difícil. Muito bom. O Podify Cast é o nosso podcast aqui de criação de conteúdo e atração de clientes. Então, quem é criador de conteúdo, a parada é como que a gente vai usar o Instagram, as redes sociais para conseguir mais alcance, mais visualização. E esse é o nosso papo de hoje. Conhecer um pouco da história da Paola como criadora de conteúdo, conhecer a história dela dentro da Copify também, né? E vamos começar. Qual foi o teu primeiro post, Paola, que tu fez? Nossa, meu primeiro post que Assim, eu ó, a fiz... primeira coisa que tu publicou e foi público para a internet. Cara, na verdade, eu comecei no Instagram como todo mundo começa, né? Como usuária. Então, eu publicava, tipo, as fotos da minha cachorra e publicava as fotos da minha família e comecei desse jeito. E aí, quando eu entrei pra fazer conteúdo na internet, foi porque eu fiquei muito doente. Eu passei por uma cirurgia e eu tava em casa sem fazer nada, era nas férias e eu não podia fazer muita coisa porque eu tava operada, tava todo mundo de férias e eu não podia fazer nada. E eu gostava muito de gravar vídeos e tal. E eu gostava, era aquela época dos challenge, vocês lembram? De maquiagem, não tinha Reels ainda, nem nada. Isso era em que ano? 2020. 2020. Não, 2020 foi pandemia, né? Foi Então pandemia. foi 2018 e 2019, acho que foi 2019. E eu confundo essas datas aí por causa da pandemia. Então acho que foi 2019 ali. E aí eu comecei a fazer aqueles challenges, não tinha Reels ainda, nem nada. E eu tava recém-operada e o Israel, Challenge meu marido... de make? De maquiagem. De maquiagem. Eu era maquiadora também, na época. E aí eu queria aproveitar aquela moda do challenge e queria fazer alguma coisa. E também queria ocupar um pouco do meu tempo. Todo mundo nas férias e eu não podia fazer nada porque eu tava operada. E aí o Israel, meu marido, ele falou assim, faz o vídeo que eu edito pra você. Porque eu não tinha noção nenhuma de como editar, de como que ia gravar. Aí pesquisei no YouTube como fazer challenge. Aí fiz um roteiro de challenge. E o meu primeiro challenge foi, então, de maquiagem. Aí eu lembro que a gente gravou errado. Em vez de gravar na vertical, a gente gravou na horizontal. Ficou com vinheta. Ficou bem ruim o vídeo. Mas eu postei. E daí ali foi o meu primeiro post, então foi um challenge de maquiagem, né? Primeiro conteúdo, assim. Primeiro conteúdo, aonde eu vi. E daí eu falei pro Israel, cara, eu gostei de fazer isso, quero fazer mais. Aí ele foi fazendo comigo e a gente começou a fazer daí juntos alguns challenges. E era bem legal, assim, as pessoas repostavam, tipo, com inspiração, sabe? Dos nossos challenges que a gente criava, assim, juntos. E foi bem legal. Na época a gente tinha bastante visualizações nesses challenges. Que não era Reels e tal. Eu sei que teve um que a gente bateu 50 mil visualizações. Foi bem massa. Só que eu não tinha um nicho muito bem definido, né? Eu postava meio que de tudo no Instagram, assim. Eu me lembro disso. Tu lembra disso? A gente vai chegar aí nessa história. Mas foi assim que eu comecei na internet, tipo, como produtora de conteúdo, né? E aí comecei, então, a postar conteúdo de maquiagem, challenge. Daí comecei a fazer dicas de maquiagem também, para aproveitar, para trazer mais clientes para o meu serviço de maquiagem. E então foi assim que meu primeiro post foi esse. Show de bola. Acho interessante que agora tem o Reels, né? E o pessoal parece que descobriu a transição. E o nicho de maquiagem chama essa transição de challenge, né? E hoje todos os nichos fazem challenge. Todos os E nichos. começou muito na make, né? A Ciri era do ramo da make também, já foi maquiadora, né, Já Ciri? fiz um Tu pouco de tudo. Tu já foi maquiadora? Mais ou menos, assim, né? Não sabia Tentei disso. gravar uns vídeos, mas nenhum foi pro ar, porque eu odiava todos.
Mas eu já gravei vários vídeos. Que legal, tipo de tutorial, assim. De tutorial, Que massa. Mas eu pensava, assim, em fazer mais de YouTube, né? Eu olhava bastante tutorial de maquiagem no YouTube. Então, o Instagram, assim, eu não olhava muito como produzir conteúdo pro Instagram, né? Acho que foi 2000 e... Acho que nessa época aí, 2017, por aí, eu acho. Que legal. Acho que muitas meninas passaram por esse sonho de pegar a make e fazer o digital pra make, né? Porque tem o tutorial. Eu também gostava do YouTube. Eu tenho um canal no YouTube onde eu postava resenha de base e tudo mais, né? Só que aí, qual que era o problema? Tipo, eu não tinha dinheiro pra comprar todas aquelas maquiagens pra ficar fazendo tanta resenha, né? E daí, eu também queria fazer um conteúdo mais voltado pra maquiadoras, assim, né? Então, mas foi ali que eu comecei a entender o que significava, sabe? Como era diferente você postar para o público final ou para maquiadoras, né? E aí foi onde eu comecei a postar e tal, comecei a entrar no mundo da internet. Só que na época eu também cursava teologia, né? E que é a minha área de formação, sou teóloga, né? Nada a ver uma coisa com a outra, mas eu sempre gostei de áreas muito diferentes e a teologia é a minha paixão, assim, é o que eu gosto mesmo. E aí eu fazia maquiagem e eu queria muito agregar as duas coisas. Então, dentro do meu perfil, eu falava de maquiagem e falava de Deus. Aí, às vezes, eu fazia uns devocionais me maquiando, assim, nos stories e tal. Mas é legal, eu acho que dá pra linkar uma coisa na outra. Conheço várias que fazem isso. Fazia, tipo, sabe aquele maquia e prega? Tipo, fazia esses... Maquia e fala era maquia e prega. Era maquia e prega. Daí eu fazia essas coisas nos meus stories. Aí, depois, eu comecei a fazer na época era IGTV, né? E daí, hoje eu vou olhar, assim, meus vídeos, eu falava bem baixinho. Assim, desse jeito, assim, bem engraçado. Eu olho assim, deu uma evoluída, dá pra evoluir mais ainda. Mas foi bem interessante, assim. E aí, quando eu comecei a perceber que eu precisava entender mais sobre isso, sabe? Que eu precisava... Eu queria transformar isso em algo, não só uma brincadeira no Instagram, ou só por fazer, mas eu queria transformar em algo a mais, né? Dentro da minha visão de teologia, eu entendi que a internet ela podia ser também um campo missionário, digamos assim, né? Então, eu queria entender como fazer isso. Aí, um belo dia, apareceu, assim, no meu celular. Vamos chegar nessa Apareceu no meu celular um anúncio muito interessante. Um rapaz que fala muito bem e escreve muito bem. Mas dá pra ver que nessa mesa aqui, tem duas pessoas que tinham o mesmo ponto de desejo, que era fazer a maquiagem, postar e crescer nas redes sociais como maquiadora. Mas uma postou e outra não postou. E é interessante isso, né? Deve ter muita gente que tem vontade de fazer tal coisa, até grava, mas não posta, né? Não entra no jogo. Por mais que tu não tenha... eu sei que tu maquiou bastante e ganhou dinheiro com maquiagem, mas depois tu trocou de nicho, e até tudo bem, trocar de nicho acontece, mas... ser hoje uma criadora que vai muito bem no teu nicho hoje, que eu sei que tu vai muito bem... fez parte da tua história essa parte de ser maquiadora. Tu praticou post, praticou edição, praticou luz, praticou legenda, postou, né? Então é interessante, pessoal, quem tá com post aí, solta, cara. Solta porque quem se importa com vocês mesmos, o que vão falar? No final do dia, é só você contigo mesmo. Quem realmente pensa em ti no final do dia é tu mais duas pessoas, e assim, às vezes é só tu. Exatamente. E assim, eu sempre penso que os verdadeiros amigos, eles vão estar contigo, sabe? E alguns até vão rir de ti, mas normal, sabe? Quando eu comecei a postar, teve uma galera que começou a falar, agora virou blogueirinha. Ela quer ser influencer, né? Ela quer não sei o quê. E, tipo, começavam a me comparar com as grandes influencers da cidade. E eu acho até desonesta, sabe? Essa comparação. Então, é até uma coisa que eu falei muito pros mentorados na MED, né? Cara, não se comparem uns com os outros. Você tem que se comparar contigo lá atrás, né? E até no próprio Instagram. É olhar o teu primeiro post e ver agora. Então, é ver a tua própria evolução. Então, não tenha medo de postar porque não tá perfeito. Posta porque vai ser um caminho de evolução, né? Então, acho que isso é bem, bem importante. E nesse nicho, a comparação acontece muito, né? A pessoa, mais no nicho de maquiagem, ela olha muito a Boca Rosa. Sim, eu me comparava muito, demais. A minha inspiração na época era a Boca Rosa. Eu lembro Boca Rosa. Tava lá desde o começo assistindo os vídeos dela. Eu gostava muito. E eu pensava, ela faz com essa marca, eu não tenho essa marca. Exatamente. Meu vídeo tá horrível, minha maquiagem tá horrível.
Eu tô horrível. Não, e daí, tipo assim, cada detalhezinho, né? Tipo, o delineado não saiu perfeito. Eu nos challenges tinha uns que às vezes não ficava tão perfeito, mas eu pensava, vai, posta, sabe? E postava, assim. Só que quando eu fui pro YouTube, pra mim o YouTube foi mais difícil, assim. Conseguir manter a retenção da galera, tipo, fazer a resenha ali de base, pra mim foi mais difícil o YouTube, sabe? Mas também era um canal legal, assim. E daí, só que era uma mistura de coisas, né? Eu misturava muita coisa, assim, e não... As pessoas talvez não entendiam o que eu tava fazendo ali, porque eu fazia de tudo um pouco. Tá, mas se descobrindo, né? Isso. Mas na dúvida, posta. Exatamente. Na dúvida, posta. E o que é interessante é que acaba se confundindo, né? A questão de tu vai ver uma maquiadora e aí tu quer ser maquiadora, né? Mas tu vai olhar o Instagram de uma Boca Rosa, que é um Instagram mais de influencer. Exato. E tem uma diferença tênue entre o Instagram de maquiadora do Instagram de uma influencer que maquia, que trabalha com maquiagem. Então, o de maquiadora tem um compromisso com a agenda, né? Vai mostrar mais processo, a gente vai falar mais sobre isso. E a de influencer, parece a pessoa é mais estrela, tá como estrela no conteúdo junto, né? E aí tu acaba mirando tu olha muito por comparação o Instagram de uma influencer que maquia, mas tu quer ser uma maquiadora que tem que lotar a tua agenda, né? E aí tu, vou mostrar mais minha vida pessoal aqui, vou mostrar aquilo que ela tá fazendo lá, tu vai copiando, e aí fica esse jogo de... Mas tu foi se encontrando, e como é que foi do nicho de maquiagem, tu pulou pro nicho de teologia, ele ficou misturado por um tempo, como é que ficou no teu conteúdo? Ele ficou por um bom tempo misturado. Eu trabalhava nessa área da beleza, né? Então eu tinha o meu estúdio de maquiagem. Na verdade, eu comecei trabalhando em salão, né? Comecei, na verdade, Chegou na verdade, até o teu estúdio de make? indo na casa das pessoas. Depois eu fui para um salão, que era pauleira, né? E daí veio a pandemia, né? E a pandemia, tipo assim, pro pessoal ali de maquiagem, fotografia, nossa, foi muito, muito difícil, assim. E aí, naquela época, eu fui daí pro meu estúdio, mesmo na pandemia, por quê? Porque eu queria dar para as minhas clientes um pouquinho mais de segurança, sabe? De atender a cliente, ter aquela coisa assim, eu vou ser a única lá. As pessoas estavam com medo de sair de casa e tal. Sim. Então, eu fui pro meu estúdio, digamos assim. Então, eu cheguei a ter um estúdio onde eu trabalhava com design de sobrancelhas e trabalhava com a maquiagem. O que me salvou ali na pandemia foi o meu trabalho na internet, na época, porque eu fazia muita dica e tal, as pessoas viam muito os meus stories. Os meus stories sempre eram muito engajados, assim. Eu dava, por exemplo, eu atendia uma cliente na sobrancelha, e já na época eu fazia aquele Reels de tela verde, só que fazia nos stories, daí eu explicava, tirava foto da cliente e eu explicava nos stories, gente, essa cliente veio com essa sobrancelha assim, então eu vou transformar aqui e tal. E ali os meus stories sempre tinham bastante respostas e gente vindo marcar. Então era bem, bem interessante esse trabalho ali com a sobrancelha, assim, né? E aí, ali eu fazia as duas coisas, porque eu entendia que eu tinha que divulgar o meu trabalho como maquiadora, e daí a internet me ajudou na pandemia a manter, né, a minha agenda, e eu tinha também uma parceria com uma fotógrafa. Então, as pessoas elas continuaram fazendo fotos para aniversário. Não podia fazer festa, mas podia fazer foto. Então, eu tinha muita cliente de fotografia. Aí, eu me especializei, nicho aí, que é importante, em maquiagem para fotografia. E comecei a me posicionar como maquiadora para fotógrafa. E daí, eu trabalhava com isso, só que sempre com a teologia junto. Então, uma vez por semana, eu tinha o quadro Papo de Pijama, que eu tenho até hoje. Que é um devocional para mulheres, né? Onde eu trago questões da fé daí. É muito bom. E então, acho que de lição para todo mundo. Gente, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto daquilo outro. Aí eu faço tudo no Instagram só. Eu acho que de começo, experimenta todos os nichos. Se ficar ruim fazer 3, 4 Instagram, faz tudo num só. E vai se descobrindo, né? Eu quero fazer para esse público. Porque se não for no começo que a gente vai experimentar, quando que a gente vai experimentar, né? Exato. A gente não começa daí, né? Porque espera estar perfeito. Espera estar perfeito e tal. E
E aí sim, acho que quando tu chegou na Copify, eu me lembro que tava misturado. Aham, tava bem misturado. Eu lembro ainda da primeira mentoria. Tipo, você olhou assim pra mim e falou, então tu quer ser influencer? Daí eu disse, não, na verdade eu sou isso, isso, isso. Aí tu me olhou assim, e daí tu, né, sempre a conversa do nicho e tal, daí foi ali que eu comecei a entender que, tipo, eu entendia o que eu tava fazendo, né? Tipo, na minha cabeça, eu tava conseguindo conectar maquiagem com teologia, com fé, com devocional, com um monte de coisa que eu queria falar, né? Mas que talvez na cabeça da pessoa que chegava, porque a pessoa não vem ela vem por um post, né? E aí esse é o caminho, né? Aprendi com o Lucas. vem com o post. E aí ela chega no meu perfil, ela não entendia o que eu fazia. Ela é a melhor aluna, tá, gente? Então, ela tem as coisas de cor. Na verdade, antes de entrar pra mentoria, era a época das lives 1055, né? Uhum. Então, eu sou dessa fase do Reels de Folha, né? E aí, eu colocava o meu celular pra despertar todos os dias às 10h50, pra não perder a live. Eu era fiel. Tanto que chegou um ponto que o Lucas até sabia já, a Paola tá aí, antes de ser aluna, porque eu tava sempre nas lives. E eu tenho até hoje os resumos das lives, né? A Lu também, né? Falou que tinha ontem. Caderninho. Tem o caderninho. Tinha um bonde do caderninho, né? De antigamente, né? Um caderninho. Já repetia, Alexa, tocar Lo-Fi Beats no Spotify. Será que ativou alguma Alexa aí? Alexa, parar de tocar. Pô, demais. Obrigado pela companhia nas lives, Paulo. Devo ter falado isso, vou falar de novo. Porque, gente, cara, quem tá aí, né, fazendo live, não importa o tamanho, né? Tô ou com story, mas com live, acho que principalmente com live, que é no momento que tu tá junto no conteúdo, se tá sem alcance, tu vê na hora, assim. Então, valeu pela companhia. Imagina, tamo junto. E vamos lá, daí tu chegou na Copify e tu vê que é diferente, né? A Laluna, que a gente conversou no último EP, ela conheceu a Copify 5 dias antes de entrar numa mentoria nossa. Tu ficou meses ali no conteúdo de live, né? Na verdade, eu entrei... o meu primeiro contato com a Copify foi o curso do Posts Magnéticos. Eu comprei o curso Posts Magnéticos. Lembra que eu falei que algo apareceu no meu celular? Foi o anúncio do Posts Magnéticos. Eu lembro até de onde eu estava. Eu tava sentada na cama, rolando o feed, e apareceu o anúncio. Agora eu não lembro exatamente qual era. E eu cliquei no Saiba Mais e eu li toda a página de vendas. Só que a página de vendas, ela estava escrita de uma forma que parecia que você estava falando comigo. Parecia que você estava falando dos meus problemas ali, que eu estava perdida no Instagram e tal. Aí eu olhei assim, né? R$98. Eu vou comprar isso aqui. E eu nem perguntei pro Zé, pro meu marido, né? Aí comprei e comecei a fazer. Na hora que eu comprei, comecei a fazer. Aí depois ele veio, o que você tá fazendo? Daí eu olhei pra ele. Amor, eu comprei um curso dele. Mais um. Ele diz sempre que eu sou a louca dos cursos. Mas... Comprava bastante curso. Eu ainda compro. Eu gosto de fazer curso. Agora não mais um monte, assim, né? Mais específicos, assim. Mas daí aquele eu achei muito interessante, porque eu tava realmente buscando entender melhor o Instagram e querer tornar ele o meu negócio, sabe? E o Post Magnéticos parecia que você falou que estava acontecendo ali. Então eu comprei, comecei a fazer e comecei a aplicar. Só que aí eu comprei, daí que eu fui pro Instagram. E daí eu me tornei tinha um aluna assídua. Que dava um suporte ali, né? Exatamente. As lives complementavam muito o curso, né? E daí eu comecei a ver muita live, né? Eu ia por muito tempo. Até que daí você fazia as lives. Um dia eu disse assim, cara, quando ele lançar a mentoria, eu vou entrar. Aí você lançou a mentoria e eu entrei. Foi assim. Tem que fazer live, tem que fazer mais live, então sim. 1055 todos os dias? 1055, tem que fazer. Incluindo domingo e sábado? Cara, o Israel, ele olhava pra mim. Às vezes ele já sabia, né? Que 1055 eu ia ver live, né? E daí, às vezes, no domingo. Aí ele dizia assim, tá, mas esse maluco tá fazendo live no domingo também? Também. Tá. O maluco fazia. O maluco fazia live no domingo também, muito doido. Teve até a live que você fez no carro. Todas essas lives eu assisti. Vocês viajando, assim, dirigindo. A balinha dormindo do lado. Eu assisti essas lives.
Que loucura, né? E daí a gente fez tanta live que daí virou o ano pra 2022 esse ano. A gente não fez mais, não faz nenhuma, a gente faz uma por semana. Parece que é nenhuma quando a gente fazia uma todo dia. Né? Mas depois que eu dei uma parada, eu senti falta também, porque bom, tinha pessoas que eu já sabia quem era. Eu sabia quem era a Luna, a Lindy Fernandes, que era daquela época também. Hoje a Rose dos Laços, que virou a Rose do Social Media. Né? Tem a Rose também. Você lembra da Rose? A Rose tá até hoje. Eu abro o live, ela tá lá. Que legal. Então, interessante. Tu tava nas lives todos os dias com a gente, entrou pelo anúncio do Post Magnéticos, e a gente planejou esse produto para ser um produto front-end, um produto de entrada, né? Tipo aquele produto que a gente bota de ataque. Bota lá, tem uma loja, bota uma arara com promoção, que tem um preço reduzido na frente da loja, para trazer clientes para a loja, né? Deu certo. E a gente planejou, na hora que tu falou, eu planejei, é legal quando a gente vê o que a gente planeja no marketing, encaixar na realidade. Que legal, né? Vou botar um preço que a pessoa não tem que conversar com a esposa nem com o esposo. Nem com o pai, nem com... Dá pra comprar a pessoa agora, vou decidir comprar agora. Né? Naquela época era R$98, de 2 anos atrás, deve ser hoje uns 150, R$200. Né? Porque a inflação deu uma pegadinha, né? Mas aí tu entrou nas lives... E a Copy também, né? Ela disse, parecia que tava falando comigo, pegou a dor ali, né? Total. A copy muito bem feita, assim, da página de vendas, né? Bem... tem um menino aí que faz umas copies às vezes. Um guri. Para com isso. E aí tu entrou na mentoria. Eu lembro que tu entrou na mentoria e quando tu entrou, como que foi essa mudança de nicho, sabe? Teve que mudar o nicho mesmo, tu permaneceu por um tempo, teve que ter coragem para trocar de nicho, porque muita gente passa por isso, sabe? Isso é bem interessante, porque... Quando eu fiz a primeira reunião contigo, foi quando tu perguntou, tu é influencer, né? Aí ali que eu percebi, opa, o que eu tô fazendo, as pessoas não estão entendendo. Então, foi ali que eu percebi que, eu entendo, mas as pessoas não entendem o que eu quero dizer aqui nesse perfil, né? E aí foi onde eu comecei a estudar e tentar entender melhor o meu perfil, né? Já estudava com as lives, mas agora eu tava na mentoria, né? Foi a mentoria Start que eu entrei. Isso foi em junho de 2021. E aí a gente fez todas aquelas reuniões onde você trazia pra gente algumas ideias de nicho e você falou pra me tornar mais específica. E tu perguntou, então, qual que era o nicho que eu mais queria falar no perfil. Eu disse, eu quero de teologia, né? E aí o Lucas ainda falou, eu aconselho você a nichar mais. Aí você explicou toda aquela questão de, no início, ser mais específico e tudo mais. Só que assim, eu não tinha coragem de fazer isso, sabe? Porque eu não queria abrir mão de tudo que eu já tinha feito. Então eu demorei pra pegar no tranco. Eu fui digerindo ainda, né? E aí a mentoria acabou, passou um tempo e eu tava no clube, no Copify Club, que na época era outro tipo de clube, né? Era o Clube Alpha. Não era o clube que a gente tem agora, mas era onde ficava todas as tuas lives salvas. E aí tinha um encontro não sei se tu não deve lembrar disso, mas eu lembro. Tinha um encontro por mês, né? Que ele fazia. Acho que me lembro. Não, tinha teve uma vez que só eu entrei. Lembro disso, só eu entrei, tive uma mentoria ali exclusiva, porque só eu entrei. Se está marcado, a gente entrega. Né? Se ia ser 1 hora com 20 pessoas, 10 pessoas, 1000 pessoas, não importa, assim, quem tá ali a gente vai honrar e fazer. E como é que foi? E tinha eu e depois entrou mais um cara. E daí ali você retomou comigo essas conversas e daí foi aonde eu tomei a coragem e eu deletei todos os meus posts. Que tu falou pra eu fazer um reposicionamento e tal. Eu usava umas corzinhas, não sei se tu lembra. Lembrei. Uns rosinhas, um negócio assim. Daí tu falou pra eu fazer... Avançou bastante, eu me fazer lembrei. um reposicionamento. Daí onde tu me explicou sobre posicionamento, né? No Instagram e tudo mais. E aí, então, eu zerei o meu perfil. Eu tirei todos os challenges, tudo que eu tinha feito. Eu zerei e eu comecei do zero, né? Não o perfil do zero. Porque o meu perfil nunca foi... eu era engajada até, as pessoas nos stories, né? Mas não crescia, sabe? Eu recebia visitas, a gente fez um cálculo, eu tinha 7% mais ou menos, até menos de conversão de seguidores. Então eu mais perdia do que as pessoas me seguiam. A gente olhou que de cada 100 visitas, 7 te seguiam. Isso. Então, 100 pessoas entravam no perfil da Paola e só 7 decidiam seguir a Paola. A gente viu isso aí na mentoria, né? Isso. Uhum. A gente calculou que na Copify era 30 ou 50? Era 50, né? E na Copify, na época em que a gente bateu esse número, era 50%. Então, de 100 pessoas que entravam no Copify, 50 decidiam seguir. Né? Então, a gente olhou. Então, esse cara tá chegando no perfil
e quando o que é apresentado para ele fica confuso. Ele vem por um post ou por um anúncio, por algum lugar, e quando ele chega, ele bate o olho, pô, não é para mim. Não entende o que tem ali, né? No posicionamento. E aí foi onde eu dei um reset no meu perfil. E daí eu decidi que eu ia ficar só com a questão da teologia e com os devocionais que eu fazia. Na época, eu nichei muito para liderança cristã. Para falar muito com liderança cristã. Agora eu tô abrindo um pouco porque eu comecei a ver que tem muita que o nicho ali onde eu tô, né? Essa parte do áudio original, hoje que tu fala, no meu nicho eu já tinha percebido isso. Que o áudio original é muito importante. Tanto que hoje, se eu fizer um Reels de trend, ele não me converte tanto em seguidores. Ele me dá muito alcance, né, no meu nicho. Agora, um áudio onde eu trago uma mensagem, uma reflexão, né? Ou muitas vezes eu trago curiosidade teológica, né? De uma palavra em hebraico, uma palavra grega, chama atenção. E eu também já fiz testes, a CTA no final também influencia muito, né? Isso em todos os nichos. Mas aí foi onde eu descobri, e tenho ainda descoberto, né? Eu ainda tô no processo, eu acho que a gente sempre tá no processo de evoluir. Mas hoje eu olho pro meu perfil e eu vejo, não, agora já dá para reconhecer que eu sou do nicho cristão, né? Não é mais tudo misturado. Posso também falar de maquiagem, mas não vai ser 100%, não vai ser todo o tempo, ali, né? Não é mais o foco. Então, posso fazer isso nos stories, posso fazer de vez em quando. Então, porque eu entendi agora o que significa se posicionar e eu escolhi me posicionar porque eu entendi que essa era a minha essência. Eu acho que esse é um ponto bem importante, assim, para quem tá nos ouvindo, como é que eu escolho o meu nicho, né? Sabe? Essa foi a questão para mim, porque eu gostava de tanta coisa, como é que eu vou escolher? Eu entendi que eu precisava escolher o que realmente era eu. O que eu vou gostar de postar e fazer 80% do tempo. Exatamente. E aí eu percebi que, apesar de eu gostar muito de maquiagem, eu gostava muito mais, né, do que eu tinha estudado de teologia, e que isso para mim era mais a minha essência e aquilo que eu acreditava de fato, né? Não que eu não acredite na maquiagem, tanto que eu falava muito sobre a transformação de dentro para fora, né? E aí eu transformei até a própria maquiagem, eu ressignifiquei na minha vida. Hoje ela é um acessório. E há muito tempo atrás, para mim, a maquiagem ela foi, por exemplo, algo para eu conseguir sair de casa, sabe? Tinha uma autoestima muito ruim, não conseguia me olhar no espelho sem maquiagem. Então, maquiagem foi um ponto de fuga, até onde eu consegui realmente entender que ela era um acessório. E Deus foi curando e tratando coisas na minha vida. Então eu entendi, não. O meu nicho vai ser mesmo aquilo que eu entendo que é a minha essência, que eu fui chamada para fazer. E aí foi onde eu tomei coragem para me posicionar. Que demais. Parabéns. Eu me lembro que a gente fez a nossa mentoria, né? E como a partir dali, depois tu entrou no time e tal. E foi mais depois, né? Foi mais depois. Foi, acho que de dezembro para janeiro desse ano. Isso, eu me lembro que a gente conversava, né, sobre o ministério, alguma coisa assim, né? E aí, eu não sei se tu tinha... Como é que era? Ouvi agora a tua marca nova do ministério... Ser e Vir. Ser e Vir. Ficou muito legal. E eu vejo direto, agora tu tá indo pregar em várias igrejas e tal. Tu acha que o conteúdo, ele, tipo, jogou, assim, posso dizer... Ele botou uma linha de chegada, te ajudou a chegar nesse ponto de, avançar no ministério para tipo, a tua mensagem, a tua pregação, chegar em outras igrejas para te convidar e tal. Sim e não. Sim, porque abriu portas em outras denominações. Entendeu? Isso que foi muito interessante, porque era algo que eu sempre dizia pro Isa, que eu queria um ministério interdenominacional, e não, tipo, placa de igreja, sabe? Não queria levar uma placa de igreja. Queria levar a mensagem de Cristo, não a placa da igreja que eu tava, né? E não porque a igreja que eu tava me chama pelo conteúdo offline. Entendeu? Então, hoje eu entendi também, e isso é marketing, que o marketing vai muito além do online. Ele é muito importante, porque ele me dá... hoje o meu perfil, muita gente que vem me convidar, eles vêm pra mim e dizem, eu vi o teu perfil no Instagram. É como se fosse o meu portfólio, entendeu? Pra me conhecer. Só que foi alguém do offline, muitas vezes, também, que recomendou. Sim. Então, as duas coisas estão juntas. Então,
o offline ele é muito importante, as igrejas divulgam muito, mas eu vejo que sim, ele me abriu portas para outras coisas, né? Tipo, e hoje tá abrindo portas para. Agora eu vou dar uma aula de grego. Vou começar a dar um curso de grego aí para um instituto teológico Legal. que me conheceram na internet, pelo meu trabalho na internet. Eles até entraram em contato e falaram que gostaram muito da qualidade de áudio, de vídeo que eu e o Israel a gente produzia na internet. Então eles nos chamaram, achei bem. Então o online abre sim muitas portas. Ainda mais que o teu produto em ação, né? Quem não sabe, o conceito de produto em ação se a pessoa é maquiadora, é ela maquiando, né? O teu produto em ação hoje, parte dele, né? Não 100%, mas parte dele é você pregando, né? Isso. E Isso você falou na mentoria que eu devia fazer, lembra? lembro. Demorou um pouquinho, mas saiu. E na mentoria a gente planta muita sementinha, né? Que às vezes demora um pouco assim pra crescer. Florescer, né? Pra germinar. Isso também é importante, sabe? Eu acho que a gente tem que ter pressa pra fazer, e acho que isso é algo que eu aprendi aqui na Copify, estando aqui. Não pode ter desculpas pra não fazer. Né? O Lucas, ele vai e faz. Não tem desculpa, é zero desculpas. Ele vai e faz, né? E é o honra em jogo, né? Ele vai Desculpas pra e não faz. fazer, é uma boa definição de honra em jogo. Vou Né? anotar aqui. E aí, só que ao mesmo tempo também, você vai e faz, mas você tem que lembrar que o que você tá fazendo, muitas vezes não vai te dar um retorno agora, sabe? Tu planta, as coisas demoram muitas vezes pra acontecer. E é assim que eu acho que a gente tem que encarar tudo na vida, né? Tem tempo pra tudo, né? Então, a gente No episódio anterior a gente tava falando sobre isso também, né? Com a Luana. A gente falou aqui, muito tempo plantando pra depois. Tem que ralar muito, né? O processo de criação de conteúdo é um processo que tu vai publicar uma coisa assim, mas é uma coisa que é muito de autodescoberta também, sabe? De saber, tipo, a tua linguagem que tu mais gosta, o teu jeito, né? O teu FX. E é isso que eu ia falar. Daí depois que tu posta lá X posts, às vezes 100, às vezes 200, tu encontra, putz, isso daqui é o que me diferencia. Né? E não só o que me diferencia o meu conteúdo, mas o que pode diferenciar o meu produto. Então, se eu sou pregador ou pregadora, de repente eu me destaco porque ou em torno desse jeito, eu uso essa analogia, daí né? Em que momento que o Cláudio Duarte descobriu que ele tinha Que ele era a engraçado, comédia? E né? tem uma que é a pregadora do TikTok lá da voz rasgada também, claro que cada um com a sua placa, com o seu jeito, mas esses daí tu percebe, quando tu pensa nele, tu tem um FX ali, sabe? Mas se ele não tivesse na estrada postando o conteúdo, ele não encontraria esse não FX. descobri. Acho que encontrar o FX, né? O fator de diferenciação, ele é, na verdade, um processo de autodescoberta, né? Ele é um processo de você entender você. Porque, assim, não dá pra forçar. Tudo que tu forçar também, você criar... Eu sempre falei, assim, pro Isra, né? Às vezes a gente vê, assim, alguns marketings que parece, assim, muito forçado, né? De, tipo, criar um personagem pra ser algo. E eu entendi que, cara, eu não vou sustentar isso por muito tempo. Quanto tempo que eu quero realmente isso, né? E se é aquilo que eu quero viver disso, então precisa ser real. Eu sempre prezei muito por isso, pela verdade, pelo real. Então é você também descobrir o que tá em ti, né? Claro que tem muita coisa que a gente tem que avançar, mas, tipo, o que realmente você tem de diferente. Então, é muito um processo de autodescoberta que tu não descobre no primeiro post. E eu acho que tu tá sempre descobrindo e redescobrindo, porque a gente muda, né? A gente transforma, os períodos da vida mudam. Então, isso é bem importante. É sempre um processo de reflexão, né? Eu sou bem filosófica, assim, em tudo na minha vida. Até pra fazer post, eu sou meio filosófica pra pensar as coisas. No marketing, eu trago muita coisa da vida, assim. Acho que é por isso também que eu gerei, né, muita conexão com os alunos, né, da MED, por entender que cada um tem sua história. Então, acho que é isso, quando você tá montando o Instagram, você tem que entender a sua história. Exatamente. E o Instagram hoje, né, mas nas redes, porque o que tu vai botar pra fora é o que tu é, né? E se tu, num momento... pra dentro, tá confuso ainda sobre o que você faz e tal, e na nossa cabeça isso faz muito sentido quando a pessoa olha de fora, às vezes ela tá olhando de fora da garrafa, né? E ela olha às vezes em 5 segundos, que ela olha na pressa de TikTok, Reels, eleições, Copa do Mundo, ela olha nessa pressa e ela tem 5 segundos para saber quem você é,
o que você faz, para quem você faz e por que eu tenho que te seguir. Então, esses 5 segundos, se não for muito, se tu não tiver essa clareza para si, para dentro, é difícil tu configurar um avatar, uma bio e os últimos 9 posts no mesmo nicho. Né? E aí, esse acerto que acho que na mentoria tu conseguiu trazer, né? E hoje tu acredita que com um perfil de... E é um perfil que ele não é comercial, né? É um perfil que busca... Eu sei porque eu comecei também em 2008 com Cristão Praticante, com um blog cristão, que na época não existia Instagram ainda, né? Começou no tempo dos Incas, dos Maias, dos Aztecas. Facebook, era a página do Facebook, né? Começou no Orkut. No Orkut, nossa. Começou primeiro no Dinossauro. Começou no Blogspot, aí tinha comunidade no Orkut, 2011 foi pro Facebook, né? E depois parou. E tinha blog, né? Tinha, né? Começou no Blogspot, né? Eu não sabia nem escrever português, era terrível. Tem até os posts por aí, quem botar Cristão Praticante acha o... Eu já achei, já pesquisei, mano. Se botar no YouTube, aparece um vídeo meu de 2011, bem magrinho, falando... Tem uns 2 vídeos. Esse eu não procurei, vou ter que procurar. Se quiser botar, vai encontrar lá, eu bem magrinho. E deu... Cara, eu fiz 2 vídeos e deu 1.500 views, eu acho. E o primeiro vídeo deu 1.500 views. Mas, de novo, eu não persisti, não fui constante, né? Me arrependo, deveria ter mantido isso do constante. Foi um baita projeto, assim. Mas, enfim, foi uma escola e ainda voltarei pra esse nicho, assim, né? Tem pessoas no marketing que fazem essa mudança. A Isa Moreira fez isso aí. Então, fez. Né? Ela faz hoje um marketing ali que ela traz... Mesclado. Mesclado, né? E como um fator de diferenciação, né? Mas eu quero saber sobre essa questão de fazer conteúdo sem ter esse CTA. Como você falou, o post com CTA ele dá uma diferença boa, né? E hoje o teu objetivo, não comercial, mas o teu objetivo de modelo, não de negócio, mas modelo de perfil, está buscando... né? É um índice que é de pregar o evangelho, é um índice de tu consegue ver por inbox, de convite para pregar a palavra. A pergunta é assim, como que é tocar um conteúdo que não é para vender, é para atrair seguidores, é para influenciar, mas não é tão comercial assim. Como que é trazer o evangelho para esse ó, entrar um papo de crente. Como que é trazer o evangelho para esse jogo de engajamento no Instagram? Eu acho que é um desafio você lidar com o algoritmo e entender que existe algo que está acima do algoritmo. Isso, pra mim, quando eu entendi isso, eu entendi que vai ter posts que eu preciso fazer, independente se ele vai ou não. Mas se uma pessoa é alcançada, não importa o algoritmo dizendo quanto de alcance teve, sabe? O alcance, ele é importante, sim. Eu não vou chegar aqui e dizer que não, né? É sim. Mas hoje eu não tenho mais tanto aquela... Eu tenho, sim, as minhas métricas, né? Eu preciso saber o que funciona, o que não funciona. Mas tem posts que eu faço que não vai, mas eu gosto de fazer. E tem gente que vem e diz, cara, eu gostei muito daquilo que tu postou, aquilo era pra mim. Às vezes eu falo algo, abro uma live e pessoas mandam, cara, muito obrigada, eu tava precisando ouvir isso. Então, pra mim, isso é o que eu creio que eu fui chamada pra fazer, né? E que vai muito além. Agora, eu também tenho um propósito no meu perfil pra um pouco além, assim, porque eu quero poder divulgar mais e eu tenho o sonho de escrever meu livro, né? Que já comecei a escrever. Eu tenho algumas ideias aí de livro e eu gosto de escrever, né? Já escrevo devocionais, já tenho. Então, tem um lado comercial no meu perfil também. Mas eu sei que vai além, né? Então, hoje, quando eu entendi que o Espírito Santo é muito maior que um algoritmo, pra mim foi assim, onde eu pude respirar. Entender que vai além, sabe? E tá batendo. Eu tô vendo aqui a tua meta de curtida seria um... Tá me analisando aí. Análise ao vivo. Você já passou tá quase no 5K. É uma meta de 80 curtidas e tem muitos posts que estão com 150, com 200, que ultrapassam, né? Os meus Reels estão indo muito bem. Agora eu preciso trabalhar muito a minha constância, sabe? Isso eu sei. Eu abri os status pra não dar barulho aqui dos Reels, né? Quando tu abre o Instagram, já sai gritando com os Reels, né? Teve um Reels meu que bateu 20 mil, que foi com Israel. Caraca. Foi botar o guri, o negócio... Quebra o padrão também, né? Que tem 2 pessoas na tela, já dá uma quebrada. E aí agora eu tenho encontrado também os Reels de devocional. Eles vão bem, né? E é o que eu mais gosto de fazer. É o Reels de devocional. Então, eu uso muito aquilo que eu faço no meu dia a dia, né?
Eu faço todo dia, não sei se você sabe que é devocional. Sabe, né? Sim. Todos os dias eu faço o meu, eu escrevo também, né? Tenho meninas que eu ensino a fazer. Isso foi algo que me chamou a atenção, porque por muito tempo eu achei que isso era muito básico, sabe? Tipo, ensinar alguém a fazer devocional. Até que teve uma menina que disse assim pra mim: Paola, eu tô há 4 anos na igreja e nunca ninguém sentou do meu lado pra me ensinar a ler a Bíblia. E eu não sei, eu às vezes não entendo direito como que ler, como que eu aplico isso na minha vida agora, né? E aí eu percebi, cara, então, às vezes eu acho que é tão simples, mas tem gente que quer e que busca e que quer realmente entender e viver uma fé que vai além de ir na igreja, além de estar ali, né? Então eu entendi que isso era um propósito, né? E os posts hoje, eles são muito reflexo da minha vida devocional. Então, normalmente eu faço ali o meu devocional, vem ideia. Né? Às vezes eu tô tomando banho, vem ideia. Daí eu vou, anoto e faço. Então, o teu processo de criação de conteúdo, ele começa numa busca, assim. Tô lendo, tô orando, Daí, então, isso aqui que Deus falou comigo, acho que ele fala para outras pessoas e pode ajudar mais pessoas que estão passando por esse momento. E aí ali tu anota essa ideia e começa a nascer um post dali. Até assistindo filme, sabe? Tem muita coisa que às vezes eu tenho ideia, tipo, assistindo filme. Eu acho que o criador de conteúdo, ele tem que ter um radar. Que é o que tu tens, né? O Lucas é radar ambulante. Muito insight, aproveita o momento. Tipo, tu tem que... Às vezes tu tá... eu tô vendo um filme, daí a gente comenta assim... Cara, isso aqui dá pra ligar com isso, sabe? Então, é você ter um radar daquilo, né? Então, eu tenho, acho que um radarzinho ligado, assim. E era engraçado, porque o Israel sempre falava pra mim... Paula, tu tem muita ideia. Tu precisa vender tuas ideias, porque tu tem ideia pra tudo, assim, né? E foi, acho que, onde eu encontrei, onde eu podia jogar isso tudo, foi na MED, né? Onde eu orientei os alunos, porque aí, minha cabeça para os alunos chovia de ideia, eu tomando banho, eu tinha ideia para aluno, eu dizia, não, né, agora. Até hoje, eu no Instagram, quando tu pega e olha alguma coisa, tu lembra, né? Podia essa ideia para tal pessoa. Podia dar essa ideia para tal pessoa, exatamente. Mas esse radar, ele liga quando tu tem um nicho fechadinho, sabe? Aí você acha, quando tiver aberto, assim, eu não quero abrir mão de nenhum público, etc. Mas quando tu começa a abrir mão deles e tu tem um nicho, e a tua cabeça fica fechada, assim, ó. Então, realmente... faz sentido. Tô vendo um filme e aí, em vez de ter que pensar uma coisa pra maquiagem, pra teologia, pra produtividade, pra não sei o quê, quando tem só um nicho fechadinho. Eu sou uma pessoa que na Copify, vou trabalhar com criação de conteúdo e atração de clientes com conteúdo. A Paola vai trabalhar com a pregação para líderes, assim. Caso... como se fosse, né? Quando tu tem isso fechadinho, tu começa a ver as ideias, porque quando a pessoa tá aberto, qualquer coisa serve e se é o tudo ao mesmo tempo é nada, e aí... Exatamente, né? Tudo é nada. E daí, então, no teu processo criativo, quando não tem ideia de post, tu vai orar, e se tem bloqueio criativo, Deus, preciso de post. Não, isso eu não faço. Não coloco Deus à prova desse jeito. Mas eu leio muito, né? Sim. Eu leio bastante, assim, eu gosto muito de ler. Então, normalmente, livros, eles são lugares onde eu tenho insights e eu escrevo muito. Então, eu tenho o hábito de fazer eu faço devocional, né? Leio a palavra. E eu escrevo as coisas minhas, né? Da minha mente mesmo, né? Aquilo que eu aprendi e faço resumos. Às vezes, no final do dia, eu faço diário, né? E aí vem frases, assim. E aquilo acaba virando um conteúdo. E aquilo vira conteúdo. Então, todas as frases que eu tenho no meu Instagram, quando elas são minhas, eu coloco o meu nome. Quando elas não são minhas, eu referencio o autor, né? Então, normalmente, as frases, elas são reflexões minhas. Então, a minha vida... E eu sempre falo para Deus assim, Deus, eu quero que a minha vida seja um instrumento teu. Então, tudo que acontece no meu dia a dia, o meu radar, é o Senhor falando comigo e eu peço para transbordar. E eu uso o Instagram para isso, para transbordar para outras pessoas aquilo que eu tô vivendo, né? Aquilo que eu tô vivenciando. E normalmente é muito doido. No passado, o meu pai ficou doente, né? Meu pai teve Covid e ele foi pra UTI e tudo mais. E isso tudo foi transbordando, assim. E é muito interessante ver o quanto muitas outras pessoas se conectam, porque também estão passando por aquilo, né? E pra mim isso é acho que é o maior pagamento ali do Instagram,
é isso, sabe? Ter essa conexão com pessoas, conhecer pessoas, poder ministrar na vida de outras pessoas que talvez eu nem ia conhecer de outra forma, né? Então, acho isso bem legal. Considerar as pessoas não só o número, como tu falou. Faz um post e esse post pegou uma pessoa que falou, putz, essa palavra aqui, mudou ali. Às vezes é fácil, sabe? Quando a pessoa começa a ter ali, começa a ter número. Cara, passou de... Gente, 100 pessoas é muita gente. Exatamente. Porque às vezes a gente não tem dimensão disso no Instagram, né? E a gente falou sobre isso com a Lu também, né? Que com pouquíssimas pessoas num perfil ali, se elas estiverem realmente engajadas, né? Se estiverem magnetizadas num perfil, tu tem ali realmente um baita megafone para trabalhar, para poder... E aí... Como tu falou, tu não tá mais ligada tanto tu conseguiu já desapegar, mas tem gente que ainda não conseguiu fazer isso de desapegar do compromisso. Eu sou que eu não gosto de excluir post, eu não gosto de Me mandou excluir os meus. Não, mas eu não gosto de... Eu tô depois que eu me posicionei, flopou, cara, flopou, e eu deixo ali pra eu aprender e, putz, errei aqui, errei ali e tal. Mas tem gente que não consegue às vezes lidar com isso, sabe? Com esse julgamento. Acha todo mundo olhando pra ti e tal. E no teu conteúdo, hoje tu consegue fazer ele e ficar tranquilo aqui. Putz, estou fazendo meu conteúdo. Não cair nessa questão de, putz, postei, flopei. Esse flop me deixa desmotivado. Essa desmotivação me faz postar menos. E aí, essa resposta do algoritmo fazendo a pessoa parar de fazer conteúdo. Ao invés de ser o contrário. Flopei, putz, eu vou aprender com isso. Vou aprender com isso, vou melhor no próximo, vou descobrir. Né? Porque de acordo com como tu recebe não essa resposta do algoritmo, mas essa resposta do teu conteúdo, porque o algoritmo é um reflexo, como tu sabe, né, das pessoas, do interesse das pessoas, né? Ele pode te levar para postar muito menos ou parar de postar, ou pode levar para vou aprender e olha, eu aprendi que esse tema, esse formato foi, não foi, e para ti hoje, então tu consegue postar e não ter essa cobrança e esse... Enfim, usar o algoritmo como gasolina pra ir pra frente. Eu até me cobro, não vou dizer que não, né? Às vezes eu me cobro assim, tipo, não... Dá uma olhadinha. Eu tenho que saber se tá indo bem. Claro, né? Eu acho que, tipo assim... Agora, uma coisa que eu tive que entender é separar um pouco, sabe? Tipo, não viver escrava do algoritmo. Existe uma diferença entre você usar ele ao teu favor e você entender que existe... Ou você ser escravo disso, né? Fazer só o conteúdo... Eu não gosto de pensar em fazer só o conteúdo que as pessoas querem ouvir. Teologicamente falando... Ia falar isso, tem um paradoxo aí. É um paradoxo muito grande, entendeu? Então, pra mim, isso foi muito difícil entender. Sabe? Porque teologicamente falando, a gente não vai ouvir o que a gente quer. Mas às vezes precisa falar o que a gente não quer também. Mas às vezes quando tu vai no contra-intuitivo e dá certo. E daí foi quando eu entendi. Mas tem o contra-intuitivo. Aí eu entendi que sim, eu precisava usar as estratégias de marketing para ser ouvida. E a gente precisa disso. Todo nicho precisa disso. Igreja também, né? Tanto que eu até tenho um colega meu que trabalha com marketing de igreja. Eu falo para ele, cara, tu precisas realmente ajudar. Porque às vezes é só panfletão, né? E tem que ir além disso, né? Então, eu hoje, assim, eu não sou escrava do algoritmo, mas eu aprendo com ele. Eu vejo, assim, esse post, tipo, agora, os últimos que eu tava testando eram cortes de live. O último não deu bom. Agora eu vou entender, então, ok, talvez foi o assunto. Acho que foi porque não teve, nos 3 primeiros segundos, o assunto. Não foi um corte tão preciso. Então, a gente aprende com isso pra fazer os próximos, né? Só que hoje eu não fico mais assim, então eu não vou mais postar, né? Não, vai e posta de novo. O importante é manter a postagem e aprender com ela, né? Então, isso é uma coisa que mudou, assim. Lá na mentoria, a gente conversava e fazia, e faz ainda, né? O formato de, temos uma nova linha aqui. Vou fazer 4 posts dela e aí eu vou descobrir se... Então, não vou fazer um só e se deu ruim, parei. Vou fazer 4, 5. Tem uma vez que eu fiz 11 numa linha, me arrependi, porque eu postei 3, 4 e não postei o resto, porque não deu bom. Mas daí tu consegue validar ou não, né? E é isso, testei. Realmente fechar os olhos pro mercado, fechar os olhos né, e pensar, putz, eu estou aqui num jogo comigo mesmo e com o meu público. Né? E, de novo, o que a gente falou agora, que pra mim e pra Paola, que a gente tá no método Copify já muito imerso, né?
Mas o algoritmo, ele não é um vilão, gente, né? A gente fala assim, ser escravo do algoritmo. Quando a gente fala aqui que ela falou do paradoxo, é porque o algoritmo, ele é um reflexo do interesse das pessoas num conteúdo. Ele é craque nisso. Se o público se interessar menos no conteúdo, o algoritmo vai cortar o alcance dele. Se o conteúdo for interessante, o cara vê o post até o final, o cara parar o feed, parar de rolar, parar no teu conteúdo e ver até o final, ele vai bombar. Mas o paradoxo do evangelho é porque as pessoas não buscam por melhorar. Eles não, eu sei porque eu já preguei muito tempo na igreja e eu era o cara da exortação, né? E tipo, a gente tem que ouvir coisas que a gente não quer ouvir, né? Muitas vezes. Então, esse era o meu paradoxo, assim, né? Tipo, tá, mas como é que eu vou aplicar isso no meu, né? Mas dá sim, e eu acho que é bem... Tem sido bem interessante, assim, também descobrir... eu acho interessante também descobrir os assuntos quentes do nicho, assim, sabe? Porque tem, né? E eu agora tô começando a descobrir o que realmente... elas querem, porque eu fiquei por muito tempo. O objetivo da persona, intimidade com Deus. O objetivo da persona, intimidade com Deus. E não chegava lá, sabe? Hoje eu já entendi que tô chegando ainda, né? Mas já começou a conseguir me comunicar melhor. Não é só a intimidade com Deus, é ouvir a voz de Deus no barulho da rotina. É isso que eu tenho falado hoje, sabe? Porque às vezes a vida é tão louca... Tá, e agora? O que eu faço com, né? O que eu vou fazer agora? Tomar decisões e tudo mais. E aí eu percebi que a intimidade com Deus, ela é um meio. Ela não é o fim, né? Quando a gente vai decidir o nicho, o Lucas sempre desenha lá, né? O A e o B. Aonde que a tua persona quer chegar, né? Então eu tinha essa dificuldade de encontrar o B. Porque podia ser muita coisa, né? Então agora eu tô encontrando ainda esse B. Só que eu também percebi que cada post você também tem que pensar nisso. Pra onde aquele post vai levar, sabe? Dentro do meu nicho eu tenho pensado muito assim. Tenho um macro, mas no post eu também tenho que pensar no objetivo dele. Aonde esse post vai levar. O que ele vai transformar, entendeu? Tenho pensado assim também na hora de produzir o post. Ele vai levar o cara de uma consciência X, de um ponto A, que ele vai estar com esse problema na vida espiritual e vai levar a consciência até um outro ponto. Né? Pra deixar ele específico, o post, né? Demais. E, Guria, na tua história né, de criadora de conteúdo, o que te motiva é pregar e crescer como pregadora do evangelho, né? Tu acha que o Instagram é o lugar para isso? Tu acha que tem outra rede social que tu acha que tem um meio de funil aí que pode te ajudar a trazer o evangelho? Porque o Instagram, ele é um lugar que é uma forminha, né? É um topo de funil. Eu sei que eu sinto... Isso que a gente tá fazendo agora aqui... Pra mim é muito legal, sabe? Porque eu no Rio de Folha lá, eu me... Nossa, Se prende, né? Aos 30 segundos, né? Se prende o tempo e o Lucas, se deixar... se deixar, eu vou falando. E aqui é um conteúdo agora, o podcast é um conteúdo de meio de funil, né? Na pregação, no teu ministério, como criador de conteúdo e ministra, tu pensa em algum meio de funil? Hoje tu tem o teu fundo de funil, talvez seja o púlpito, né? Geralmente é o offline, né? O meu fundo de funil. Mas eu tenho pensado sim, e realmente é algo que me abriu também nos últimos tempos, assim, percebido que o Instagram realmente ele é o topo, mas para aprofundar mesmo não é ali. Onde eu levo para algo mais... Nos stories até eu consigo aprofundar um pouco mais, só que aí vai perdendo retenção também e tudo mais, né? Mas hoje eu vejo no meu nicho, algo assim bem interessante, é que as pessoas do meu nicho leem muito. Né? Livros, tanto que eu recebo muito, tipo assim, as pessoas mandam no meu inbox: Paola, que livro você me recomenda para tal coisa, né? Então elas leem muito, então agora tô começando a estudar SEO, né? Para blog, porque eu percebi, vou ir para as origens do Lucas aí, porque as pessoas leem muito, né? Então eu penso também em criar algo mais direcionado para blog com um podcast, porque dá para agregar os dois, também, né? Tu falou que tá fazendo. E o livro que tá na forma.
Pô, aí fecha um funil bem interessante, que tem ali um topo que tu vai ter um alcance bom com Reels, com TikTok também, Isso. que premia bastante até vídeos um pouco mais longos, Que né? dá alcance, né? O Que dá Instagram. alcance, aumenta a consciência das pessoas para tua solução, para tua pregação, e faz um meio ali com um livro, é uma coisa muito, muito interessante, assim, que não é todo nicho que cabe. Né? Mas nesse nicho tem um público leitor que compra Tem. livro, E tanto que é um nicho que, tipo, tem muito clube de leitura. Uhum. Entendeu? Nem é, por exemplo, o livro da pessoa em si, mas tem um clube de leitura. Tem muito, muito clube de leitura, né? Então, é um nicho que as pessoas leem muito e, se não leem, são incentivadas a ler. Muito incentivadas a ler, né? A palavra, a Bíblia, né? A ler livros que ensinam e tudo mais. Então, é um nicho que eu percebi que lê. Tanto que se eu faço carrosséis mais escritos, né? Mais Eu ia narrativos, falar isso também. ele vai, o blog post, né? Tem lá pessoal lá dentro do clube. Tem 10 ideias de carrosséis, entre lá. 10 ideias de carrosséis, vocês vão entender o que é blog post. Para esses nichos que gostam de ler. Agora a gente teve a média de terapeuta, né? Tem muito terapeuta que gosta de escrever. Uhum. Então, e as pessoas que estão um pouquinho mais... E é bom porque você acaba pegando pessoas que já estão um pouquinho mais querendo algo a mais, sabe? Tu vai para um conteúdo um pouquinho mais... Talvez com menos alcance, mas que eu percebo que tem mais pessoas interessadas no final, os que leem tudo, Converte sabe? mais. Converte mais. Na Copify, nosso segundo Rio de Folha está sendo o carrossel que hoje, naquela época eu me lembrei, eu chamava de carrossel blog post. Isso, carrossel blog post. Hoje tem chamado mais de carrossel narrativo de Twitter, né? Que a gente mudou, acho que naquela época era um pouco diferente, talvez. O design era diferente. O design era diferente. E o Instagram, dependendo do nicho, dá para transformar um pouco ele, assim, a forminha dele, né? Na Copify tem dado muito certo esse carrossel, e até ele traz, assim, um alcance e tal, traz até seguidores, às vezes. E ali cabe mais ou menos 500 palavras. Que é um tamanho de um blog post pequeno de SEO, né? Assim. Legal, né? A gente fazia mais ou menos post de 1000 palavras. Na Rock Content, quando eu fazia... Era textinhos menores, né? Na Rock, quando me pagavam... Lembra, a Natália te falou? Na Rock, eu não recebia R$40 por post, ou R$20, coisa assim. 20 pila. 20 a 40 pila por post. 20 pila. Era um texto de 500 palavras, né? É um carrossel hoje narrativo. Um carrossel... E funciona, tipo, eu dizia muito pros alunos. Só que já assim. Tem blog agora, não? Não, ainda não criei, mas vai surgir. Eu dizia muito pros alunos, assim, o que acontece? Às vezes a pessoa faz um carrossel muito Wikipédia, sabe? Tipo assim, com as informações. O que é, como funciona. O que é, e só aquilo, tipo assim, mais nada. Isso vantagens, a pessoa busca no YouTube, busca no Google, né? Então, é entender cada plataforma. E acho que por isso essa pergunta que tu me faz é bem importante, porque a gente tem que entender também o que as pessoas fazem em cada plataforma, né? E no Instagram, as pessoas não estão ali pesquisando. Não tem como pesquisar como fazer tal coisa no Instagram. Ele é um que passa no teu feed e tem que te chamar a atenção, né? É um texto que tem que funcionar de forma reativa. Isso, então por isso que o texto tem que ser muito narrativo, né? Não pode ser só colocar lá um monte de informação, jogar informação e pronto. Já é diferente se você vai trabalhar no YouTube. Se você quiser fazer uma receita de como fazer arroz, a pessoa consegue pesquisar como fazer arroz no YouTube. Então, é diferente, né? E isso eu percebi no meu nicho, quando eu fui fazer as pesquisas, né? De palavras-chave e tudo mais. Que as palavras-chave são importantes em todas as plataformas, né? Por exemplo, no Instagram, uma palavra-chave do nicho é muito importante para fazer título. E isso faz parte do posicionamento. Você entender as palavras-chave do teu post, do teu nicho, e trazer essas palavras-chave para os títulos. É copy, né? Então... E o SEO, é legal da palavra-chave, é que ele é uma pergunta, né? Quando ele bota ali, bota marketing de conteúdo no Google. Ele tá fazendo uma pergunta, né? E se tu botar marketing de conteúdo só isso, não botar nem o que é, nem como funciona, o Google vai te trazer um monte de resposta. Essas respostas é o que a maioria das pessoas está buscando para aquela pergunta, né? E às vezes no Instagram o jogo tá em tu pesquisar a palavra-chave. Isso é uma coisa muito legal de fazer, que eu não tinha pensado em fazer. Tu pesquisar a palavra-chave no Google do teu post, vou fazer um post sobre discipulado.
né? E aí eu vou jogar no Google essa palavra e vai sair lá um monte de, o que é discipulado, como funciona, não sei o quê. O teu post, se tu for fazer aquilo lá, eu acho que vai ser o lugar comum. Se talvez tu pegar aquilo lá e inverter, ou falar por que o discipulado não funciona desse jeito, ou tipo assim, trazer... Ou contar uma história daquilo ali, tipo, por exemplo, pegar a narração daquilo, né? Vai funcionar fazer melhor. virar uma história, né? Mas é um bom ponto, às vezes o melhor jeito de começar um conteúdo é saber o que não fazer. E aí, nessa do Google, tu vai lá e pesquisa, putz, isso aqui eu já sei que é o lugar comum. Eu sei que é o conteúdo mais commodity, é informação. Né? Então, pegar esse conteúdo é um baita insight. Alguém anotou aí? Tá anotado na cabeça. Tá anotado, tô sem as folhinhas aqui pra escrever. Mas exatamente. é bem isso. E quando a gente entende isso, a gente falou hoje sobre posicionamento também. Então, é o que eu vejo, assim, acompanhando, né? Agora a gente acabou de fazer um monte de análise de perfil. E abrindo as análises de perfil é uma das coisas que eu percebo nos títulos das pessoas. Não tem a palavra-chave do nicho. Tá um negócio aleatório lá. Então, como é que tu quer conversar com as pessoas e fazer elas entenderem se você não entender as palavras-chave do teu nicho? Então, hoje eu tenho as minhas palavras-chave, eu escrevo, elas estão na minha frente. Tem que ser repetido em todas as capas. Isso. Essas palavras têm que estar aqui para ter um posicionamento. Porque é o posicionamento da pessoa. Então, isso é bem, bem importante. E aí, depois você consegue abrir. Agora, né, tipo, pro YouTube, eu percebi que também o YouTube também é um lugar da minha audiência. Eles estão mais lá. Eles assistem pregações de 1 hora. Exato. Entendeu? Então, é um público que talvez tem menos alcance. Se tu fizer a pesquisa lá no Google, né? Não vai dar um monte de pesquisa igual tem marketing digital. Que tem muitas pesquisas por mês, né? Só que é um público que assiste conteúdos longos. Isso é uma vantagem. Então, é entender também o teu público, né? Entender o teu nicho. É entender a persona, mapa da empatia e tudo mais que... Gente, só no clube, tá? Vocês têm que... No clube e nas mentorias, né? nas mentorias. Fique ligado aí quando abrir a próxima. Exatamente. Quando eu tava no mercado de concurso público, eu senti muito isso. O cara era muito ávido, assim. Ele estudava pro concurso. Ele saiu o edital, ele estudava, ficava muitas horas. E quando eu comecei na Copify, eu vim com essa pegada e foi bom, porque eu meio que saturei o mercado, né? Quando alguém do nosso mercado chegar aqui na Copify, não tem como competir com vocês fazem muito conteúdo, né? Mas a gente tá ali no nível de saturação. Que se fosse o mesmo conteúdo da Copify, fosse no mercado de concursos, ou talvez num nicho de espiritual, que o cara tá consumindo muito conteúdo, seria pouco conteúdo, né? Então, cada nicho e cada persona tem um apetite para conteúdo. Exato. Né? Que às vezes uma Virgínia da vida talvez não renda se ela fizer um vídeo falando para a câmera 1 hora, talvez não renda como ela rende num story de 15 segundos, que ela vai ali, que o público tem um apetite por... talvez o público não veria 1 hora de conteúdo como veria do Davi... Não? Leonardo? David Leonardo. Tava tentando entender aqui. Que ele senta no banquinho, faz um climinha. Mas ele também tem, tipo, né? Por exemplo, ele faz o climinha, também tem as estratégias para usar. Né, entendeu? Tipo, estratégia de comunicação. E é marcante. Exatamente. Ele é único que faz desse jeito. Ele revolucionou a linguagem, não revolucionou? Com certeza. Né? E ele trabalha, o dele é mais amplo, né? Tanto que ele se posiciona como evangelista. Entendeu? Teve uma conversa dele, pode falar nome de pode falar o que tu quiser. Então tá bom. Tem advogado? Teve uma conversa dele com o Bibo, que é o podcast que eu ouço bastante, o Bibo Talk. No Pedro Bial, né, na Globo. E aí ele falou isso, exatamente. Tipo, eles falaram um pouco a diferença dos dois. O Bibo é totalmente teológico. O David Leonardo, não. Ele é anticristo. Não, tô brincando. Não, mas ele é tipo evangelista. As mensagens dele são mais motivacionais. É mais pop, né? O do Bibo é outro público, entendeu? E eles, é bem legal a conversa deles, acho que tem no YouTube. Eles falam sobre essa diferença de públicos. É o que a gente tá falando aqui, e os dois entenderam isso, né? O do Bibo já é bem teológico, assim. Então, é pra quem já gosta de algo mais profundo. E tem lugar pra todo mundo Tem lugar pra todo mundo. Porque na minha época... O evangelho tem topo, meio e fundo também. Exato. Quando eu tava no evangelho lá, eu tava no fundo do fundo do fundo, assim, no sentido positivo, assim, de mergulhar. Tava lá no Spurgeon, tava nos caras, assim, muito cabeça de evangelho. Eu li a Bíblia em 40 dias.
E Um aí, desafio de leitura, de capa né? a capa. Mas tu leu assim, ou tu entendeu o que tu leu? Foi bom porque eu, tipo assim, de um livro Tu pro pegou outro, o panorama, eu né? peguei um panorama, assim, sabe? Porque a gente, se é criado em igreja, tu vai vendo as histórias assim, o cara fica Picadinhas. 1 hora numa história picadinha, nos cortes, né? Então eu peguei o podcast inteiro uma vez vamos parar pra ver. E aí, na época, minha mãe tirava pra mim assim, tem que fazer tal coisa, tirar a não, eu tô lendo, tem que terminar o cronograma. Eu tenho que terminar É, os 40 dias. Mas é legal que cada um que tá no evangelho tá em qualquer nicho. As pessoas estão em níveis diferentes no nicho. Isso. Né? E tu acha assim, só eu vou gostar desse conteúdo. Não, quando vê, tem um mercado inteiro. No mercado não, tem um segmento de pessoas grande, às vezes, que tá super interessado no teu jeito de falar, no teu jeito de trazer, que é mais avançado, menos avançado. Mas é legal tu Mais se descobrir simples, e botar mais- pra fora. É o que eu tô me descobrindo ainda, sabe? Porque eu tinha muita... Foi o que eu já falei aqui, né? Que às vezes eu achava que era simples demais. E, eu fiz teologia, daí às vezes a gente quer falar muito difícil, sabe? Acha que, né, tipo, mais profundo e tal. E eu sempre fui muito filosófica, assim, já há muito tempo. Desde a minha adolescência, eu escrevia poemas, assim, bem profundos. E textos bem... criava narrativas, assim, profundas. Romances. E romances. Eu sempre gostei muito de escrever, assim, muito. E aí eu sempre queria ser muito profunda e tal. E aí quando eu fui pro Instagram eu tive esse conflito, sabe? Uhum. De você ter que fazer um conteúdo raso e achar que tá raso. Mas daí entender que também, cara... E eu comecei a perceber que aquilo que às vezes era óbvio pra mim, não era pro outro, sabe? Então, às vezes, o que é óbvio pra você não é tão óbvio pro outro, assim. A gente tem que fugir do óbvio, é a regra ali. Mas de pensar agora Sim, no conteúdo, tem coisas que às vezes eu penso assim, isso é óbvio. Né? Esses dias eu dei uma dica de leitura bíblica e mostrei pra elas como que era formado o contexto lá na Bíblia, assim. Mostrei, pra mim, isso é muito óbvio. E elas falaram, nossa, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Aí começou a me virar uma chavinha de pensar... Cara, não é simples, sabe? É algo que as pessoas precisam. Então, de entender que o óbvio, muitas vezes, pra mim, precisa ser dito. Tinha um professor que dizia que o óbvio precisa ser dito. E às vezes o óbvio tem que ser dito, e quase sempre tem que ser dito, mas... De um jeito não óbvio. Exatamente. O óbvio tem que ser dito de um jeito não óbvio. Isso. Não pode ser... Muito bom. Criamos uma nova frase aqui. Porque eu ia falar isso. O David Leonardo, ele fala o óbvio em quase todas as pregações. Exato. Mas ele fala o óbvio de uma forma não óbvia. E com FX, né? Que desperta emoção. Porque ele pega muito, tipo, o dia a dia, o que tu tá vivendo, a dor da persona. Na verdade, a pregação é isso, né? Tipo, é muito... E ele bota numa linguagem, assim. Eu acho que Isso. nessas igrejas da parede preta, né? Que a gente pode botar assim, que tem essa nova onda da parede preta. No meu tempo, a parede era branquinha, azulzinha ali. Né? Muito bom. Eu acho que ele foi nessa geração de igreja da parede preta. Não sei se ele foi um dos primeiros, mas ele foi o que popularizou talvez essa linguagem de botar um banquinho alto, né? Eu acho que muita gente faz isso hoje, assim, pregar sem o púlpito. Talvez ele tenha feito de forma não intencional, mas foi uma mudança de linguagem. Foi inovador, né? Foi transformador. E não que as outras não... Acho que cada uma tem o seu estilo também, né? E eles dizem, né? As igrejas de nicho, acho que todas têm. A igreja que não escolhe o seu nicho, tem o nicho. Escolheu também, né? Você não escolher... Quer ser aberto. Esse é o negócio. Você não escolher um nicho, você escolhe, sim. Um nicho. Você não consegue abarcar tudo, né? Então... Ou tu não é ouvido, né? No caso do Instagram. Mas ele inovou bastante, assim. E é bem isso. Aprender a falar o óbvio de um jeito não óbvio. Acho que a gente resumiu bem isso. Porque senão a gente também não sabe de onde começar a criar conteúdo, sabe? E aí a pessoa acha... E outra coisa, tem medo de ser repetitiva. Eu tinha muito medo de ser repetitiva, sabe? Eu não posso falar isso porque eu já falei uma vez. Foi lá no ano passado que eu falei aquilo. Ninguém lembra. E os stories também, às vezes eu achava, eu tô sendo repetitiva, eu falei ontem. Mas talvez os que estão me assistindo hoje não me viram ontem. Sabe? Então, não ter medo de ser repetitivo e de falar coisas que talvez você ache óbvio pra você, mas que não é pra tua persona, né? Que ela não... E outra coisa, né? Quando a gente tá num nicho, a gente começa a pesquisar só aquilo, né? E a gente vive aquele mundo, então a gente acha que todo mundo tá falando aquilo, que todo mundo
Então, às vezes, precisa sair um pouquinho pra você ver de cima e não tão de dentro, porque senão tu perde a criatividade, tu começa a se perder. Tu começa a trancar o post antes de nascer. Isso, nossa. Acontece muito assim, tu vai Real. fazer um conteúdo e aí... mas isso aqui não tá legal. E aí o post morreu antes de nascer. Porque tu não botou fé o suficiente, não desenvolveu o suficiente. Isso aqui já falaram, isso aqui não vai ser legal. E aí, Isso em tudo, em qualquer rede social, né? tu se podando, é você se podando no conteúdo. Aconteceu isso já contigo, sim? É pra mim esse podcast. Eu tô exatamente me podando no momento. Não se pode. Podcast. Mas essa busca de linguagem para falar o óbvio de forma não óbvia, tu acha que tem que ser consciente? Repete a pergunta. Essa busca de linguagem não óbvia, porque eu tenho falado isso com o Edu. Se o Edu vê depois desse podcast que você tá vendo agora, Cadê o Edu? o Edu, né, hoje ele tá com Covid, né? Inclusive. Força, Edu. Né? Mas ele tem falado isso daí, que o FX é uma parada muito, gente, é uma parada muito forte, sabe? É uma parada que quando tu tá postando constância, assim, saindo assim na constância, indo. Quando tu bateu no FX. Quando tu tropeça no FX e tu tropeça e entendeu que tropeçou e faz só isso, teu conteúdo faz assim, ó, sabe? Ele tem falado muito que o FX tem muito a ver com linguagem, né? Total. Eu também, a gente tava conversando sobre isso. Uhum. E isso é uma coisa que as pessoas menos variam. Quando eu olho, assim, a linguagem. A gente faz sempre do mesmo jeito. Muda o formato, carrossel. Mas não muda a linguagem. Muda o tema, muda o assunto, mas não muda a forma de dar o conteúdo. Exatamente. Agora entendi a tua pergunta. Tem que ser consciente, sim. O não óbvio de fora. O óbvio de não óbvio tem que ser consciente. Porque depois que você entendeu daí, né? Você vai chegar lá nessa consciência, mas você tem que fazer. Uhum. Né? Então, por isso, pra mim, uma das melhores coisas que eu aprendi no conteúdo da Copify foi as linhas editoriais. Interessante. O jeito que a Copify ensina a linha Quais são os editorial... elementos agora? Vamos lá. Os elementos da linha editorial, gente, é só no clube. Gostaram, né? Tô fazendo Call um monte to action estratégico. Eles não me pediram pra fazer isso, tá, gente? Não, mas realmente foi o tema, né? Que as pessoas confundem com assunto. Olha aí, ó. E não é, gente, tema não é assunto do post. A linguagem, o formato e o FX. Né? Uhum. Então, o FX com a linguagem pode estar juntinho ali. Tão juntinhos. Eu acho que tá juntinho mesmo. Porque dá até pra eliminar um e deixar só um. Eu acho que a linguagem seria Se bem que a linguagem FX. é bom ter os dois ali, mas enfim. Não, mas é que a gente vai evoluindo, né? O jeito de fazer. Mas realmente, a linguagem... E assim, acompanhando os alunos na MED, né? Muitas vezes, acompanhando algumas coisas, eu dizia, cara, muda isso aqui. Uhum. Às vezes é no jeitinho que tu tá falando. Às vezes tu tá fazendo um Reels falando. E o melhor seria um Reels narrado. E o próprio Edu começou a fazer isso, né? Ele às vezes aparece na câmera sim, mas ele não tá falando nada. E tá narrando. E o negócio foi diferente, sabe? Então é quebrar padrão. Então pensar sempre, né? Isso o Edu ele faz de um jeito bem legal, assim. Ele sempre pensa, como eu vou quebrar o padrão? Ok, eu tenho esse conteúdo aqui. Então, é pensar, ok, ele é óbvio, talvez, o conteúdo, mas como eu não vou ser óbvia no jeito de postar. Então, é quebrar padrão, né? Isso é bem importante. A linguagem é uma parada muito doida, gente. Acho que nossa próxima mentoria vai ser muito focada em linguagem, tá? Já dando spoiler aí. E eu tenho visto, assim, um movimento, né, no Instagram, assim, da linguagem, o poder do storytelling, sabe? A galera tem que retomar, assim, o storytelling. E eu vejo e tenho falado para os alunos, assim, tá faltando muito, gente, o áudio original. Uhum. Mas não é o áudio original só de você pegar a câmera aqui, né? Linguagem falada. E sair falando. É mais que isso, sabe? E o quebrar padrão, muitas vezes, também tá no jeito que tu tá criando conteúdo. Tu fazer uma quebra no vídeo, tu fazer uma dinâmica no vídeo, né? Então, tem tudo isso que entra na linguagem. A quebra de padrão é a linguagem. Uhum. Né? Então vai bem. A linguagem é algo bem interessante. O que é linguagem? A linguagem pode ser falada para a câmera. Corta para mim, câmera do Lucas. Ó, a linguagem falada, eu tô agora falando para a câmera. Isso é uma linguagem.
Né? E é a linguagem que a gente vê A mais óbvia. quando tu conversa com todo mundo, eu tô conversando contigo, eu tô conversando com a câmera, eu tô conversando com o pessoal. Eu conversando contigo. Essa é a linguagem que tu vê todos os dias. Então, que tu conversa com todo mundo, conversa com tua esposa, com teu marido, tu tá falando com ele assim. E por isso que é uma linguagem que a pessoa já tá acostumada a um tá falando com o outro e o outro tá assim. É a linguagem mais... Até no offline, né? Se existe hoje offline e online, hoje é tudo uma coisa só. Tudo metaverso. Tudo metaverso. É a linguagem mais ignorável, mas pode ser falado, pode ser encenado. E o pessoal tá com uma ideia aí de fazer uma nova linguagem no Copify, que é uma linguagem de sketch, meio porta dos fundos, com o Instagram. E pode ser que flop, pode ser. Mas... Tem que testar. E tem que ser divertido fazendo, né? É. O Natan tá aqui sorrindo, né? Tem que ser divertido quando tu verdade. faz conteúdo. Tem que ser divertido. Pode ser encenado, pode ser falado, pode ser apontado pra... Que no começo dos Reels era só isso, né? Só tinha uma linguagem nos Reels no Pode começo. ser dançado, de certa forma, é uma linguagem. Pode ser, dar uma rebolada e sair uma Essa dica. o Lucas não faz. Eu não faço pra não humilhar as TikTokers aí. Ah, entendi. Entendeu? Senão ficaria chato eu, do nicho de criação de conteúdo, chegar lá e arrasar com elas, entendeu? Entendi. A linguagem... Bem humilde. Seria uma vergonheira sem tamanho. Mas linguagem pode ser falada, encenada, pode ser narrado, e narrado é uma das mais fortes, mas já tá sendo mais usado. Quem no começo surfou isso aí já não é tão só narrar, né? Às vezes narrar... Hoje tem, tipo assim, eu até percebo que o próprio tela verde, eu falo pros alunos, o tela verde, que é o filtro, é uma linguagem que não é narrada. Ela mistura e tal. E o jeito que tu faz também a tela verde atrás também influencia, sabe? Então, o que tu vai botar atrás, como é que tu vai fazer, influencia muito. Então, hoje a maioria dos alunos acho que estão cansados de eu falar, faz tela verde, faz tela verde. Mas porque realmente, assim, teve alguns alunos que eu falei, olha, teu nicho, e muitas vezes o nicho não é visual, né? Uhum. Como é que eu vou transformar uma coisa não visual? Tela verde, ele é bom pra isso. Por exemplo, né? Tem umas gurias na mentoria que elas eram... Eu adoro esse nicho de educação de filhos. Não tenho filho ainda, mas eu adoro ver, assim, tipo, educação positiva e tal. E daí eu falava pra elas, cara, traz curiosidade do cérebro da criança, do desenvolvimento na tela verde. E teve alguns que começaram a fazer e realmente é um Reels que Tem uma que funciona. outra linguagem que é parecida com tela verde, que é o da boquinha e olhinho. Ah, sim, que é outro filtro, né? Que é um filtro, ele faz uma linguagem. É verdade. Hoje tá profundo A gente aqui nas linguagens, a gente né? tá Tem que- avançando o método, pessoal. Estamos Tô criando um anotando, método aqui ao vivo. Ao vivo não é gravado, né? Mas, mas é não editado, então é como mas se pra fosse mim ao aqui vivo. é ao vivo agora. Como se fosse ao vivo. Tem um cara que faz o mapa lá da Itália, do Brasil, e bota o olhinho e a boquinha. Sim, já vi. E aí ele, Brasil. Então ele faz uma linguagem dos países conversando com outros, que ele bota a personificação. Personificação, ia dizer. Essa Tem um é que uma faz- personificar. Personificar. Tem um que faz com o cachorrinho dele. E daí personifica o cachorrinho, cria uma história. Isso é uma linguagem, personificação. Que É, tu tem personifica objetos. Aham. E aí a linguagem também, a gente tem as categorias, né? Uhum. Eu acho que cada categoria também tem uma linguagem que se encaixa. A categoria é o objetivo estratégico do post. Tem um post para salvamento, que é de utilidade. Tem post para, Comentários. para comentários. Então é bem... E tema e assunto é uma coisa que a galera Se perde. se bate, que ela falou que, né, em mentoria só se bate muito, né? Então, por exemplo, tema, vamos lá, categoria oportunidade. É um para fatos relevantes, notícias, etc. Notícia é um, tema. E cada nicho também vai ter um tema de oportunidade, Exato. né? Análise pode ser oportunidade. Se eu pegar uma famosa e analisar a roupa dela, é oportunidade, não necessariamente uma notícia, né? Exato. Mas se a gente pegar, por exemplo, um tema de categoria oportunidade, tema notícia, qual que é o assunto? A notícia do WhatsApp. O WhatsApp é o assunto. Então, tu falou dos temas quentes antes, né? E descobriu os temas quentes, descobriu os assuntos quentes. Isso. Que é diferente, exatamente. E aí tu por isso que a gente tem a gente dissecou, né, um conteúdo, né, categoria, tema, assunto, linguagem e Formato e FX, né? E quando tu entende isso, tu começa a jogar com conteúdo, é tipo jogar assim, começa a reordenar e começa o conteúdo render,
Tu faz ali descobrir o que... E esse que tu falou dos assuntos quentes é muito importante a pessoa entender. Tu sabe, quando tu falou o objetivo do público. O meu público, ele quer tal coisa. Mas às vezes tem coisas que mexem com ele que não é o objetivo dele. Tem coisas que mexem com o público, sabe? Assuntos quentes, não só do momento, mas do próprio público, né? Exato. Por exemplo, a Hopify sabe os assuntos quentes, né? Falar para ganhar seguidores, por exemplo. É um assunto quente do nicho, né? Falar de metaverso vai bem. Vai bem, então é saber aquilo que vai bem. Então, O na verdade, você fazer e ver o que deu certo num post, né? É um universo bem amplo, você tem que analisar muita coisa. Por isso que as linhas editoriais me ajudaram muito. Porque pra mim, o que eu entendi que era linha editorial? Os assuntos que eu vou falar no meu perfil. Daí eu tinha maquiagem, vida com Eu vou Deus. fazer um post de maquiagem. Aí quando tu para- virava uma salada mista. Quando vai fazer maquiagem, pode ser um carrossel, pode ser um riso, pode... Daí tu Isso. não... Né? Não tinha... Porque daí, o jeito que a Copify tem, pra mim, eu ensinava pros alunos que ele era a forma de bolo. Então, a linha editorial, ela é uma forma de bolo. O meu conteúdo é o bolo que eu coloco dentro. Eu posso escolher se eu quero uma forma redonda, se eu quero uma quadrada. O meu assunto do post é o bolo, que eu recheio as minhas forminhas de bolo, né? Então, aí E você sem- faz vários. E sem isso, ele vai fazer um bolo, daí tu não, nem sabe, vou fazer o que eu vou comer. Aí tem que postar por dia. O que eu vou né? fazer hoje? Sem uma linha editorial, é o segredo pra... No caso do post, tu não posta, né? Se tu não tem isso pronto, não tem isso pré-pronto, esse planejamento pronto. No caso da comida, tu vai comer besteira, vai pro iFood. Exatamente. Tu cai nesse lugar comum. Olha Mas que aí- filosófico. Né? Muito bom. Eu diria que as linhas editoriais é a fórmula do conteúdo. Porque tem todos os elementos ali. Tem o elemento... é ali o Lego que forma um conteúdo. Quando tu consegue entender isso daí que a Paola já entendeu, que o Edu entendeu, que a Laluna Aquela entendeu, aluna entendeu. destrava a cabeça, eu acho, pro E conteúdo. é fazendo, tá? Isso é uma das coisas que eu percebi muito quando eu entrei pra mentorar os alunos, né? A gente, às vezes, quer estudar. E eu sou assim também, muitas vezes. A gente quer estudar. E só quando a gente achar que tá pronto, a gente quer fazer, né? A gente Nunca vai estar pronto, né? Nunca vai estar. E é fazendo que você descobre, sabe? É fazendo. Foi só quando eu realmente errei muito, e eu ainda erro, que a gente vai descobrindo e entendendo o que é. Tanto que, né, o Edu também é bem filosófico. Então, é ele fazendo que tu vai entendendo. Pra mim, a linha editorial é essa. E você pode também ajustar de acordo com o teu nicho, assim, né? Categorias. Fazendo as análises e tudo mais, eu tenho descoberto categorias diferentes. Eu batizei agora uma categoria que é a categoria identificação, que não necessariamente é a trend, mas é você fazer a pessoa olhar o teu vídeo e pensar, cara, essa sou eu, e rir. E é uma categoria que gera muito comentário. E eu só percebi isso por causa do Israel, do meu marido. Porque ele é uma pessoa no Instagram que ele não curte nada. Ele arrasta, ele não curte nada. Eu digo assim, pô, sacanagem, né, Zé? Sou eu. Ele curte as minhas coisas. As minhas ele curte até compartilha. Mas ele quase não curte. E aí, eu comecei a ver o padrão dele, sabe? Tipo assim, comecei a... Como que ele vamos ver consome o como feed. que ele consome, né? E ele curtia muito esses... Agora ele tá estudando desenvolvimento de software, né? Daí, quando aparecia coisas de alguém encenando uma realidade do dev... O Piá curtia, compartilhava e comentava. Como assim? De uma pessoa que não curte nada, agora faz tudo. E é uma categoria que ele se identificou e por isso é ponto de ele, né? Ele também curte coisa de meme, engraçada e tal. Mas achei bem interessante essa questão, assim, que ele se identifica tanto que gera a identificação e a ponto de ele seguir. Porque Israel não tem esse padrão também na internet. Daí foi onde eu descobri a categoria de identificação para alguns nichos, é bem interessante. Então, até o infoprodutor pode fazer, né? Tipo, as dores. Você encenar as dores do que a pessoa tá passando. Eu dizia para as meninas da educação ali, né? Eu dizia, cara, encena as dores da mãe. Né? O que ela tá passando no dia a dia.
Ela até teve uma aluna que fez da mãe no mercado e a criança fazendo birra. Tipo assim, o que eu faço agora? E ela encenando aquele momento. E realmente é um Reels que também vai bem. Claro, você tem que saber encenar e tudo mais. E entender o assunto. No dela era birra. E aí juntar as coisas, né? E foi bem interessante conhecer mais uma das categorias aí. Exatamente. Eu vejo que tu tá nessa consciência de tu não consome mais conteúdo como tu consumia antigamente. Não. Né? Eu acho que tu passou pelo que eu passei quando eu fiz o meu curso da FTX ou de publicidade. Eu olhava um outdoor e eu ficava, putz, qual que é a intenção? Persona, estratégia e tal. Então hoje tu vê um conteúdo, tu vê o por trás do conteúdo. Né? E aí eu vou te fazer uma pergunta. Tu acha que uma pessoa... Fiquei com medo desse. Tu acha que uma pessoa que não sabe, ainda não passou por esse processo, não descobriu como fazer conteúdo ainda, tu acha que ela tá pronta para ir para um tráfego pago ou para um lançamento, ou tá pronta para ir pro digital, pro marketing, assim, sem ter passado por essa escola, tipo em autodescoberta, em... Polêmico isso, né? Porque eu vi um post entrando nesse podcast de que o tráfego pago é o melhor tráfego de todos. Eu concordo, acho que é um bom tráfego. Se a pessoa tem dinheiro para investir, só que não adianta ela fazer um dinheiro, anúncio... Tem coisas que o dinheiro não compra, sabe? Tipo assim, porque, por exemplo, né? Ela vai fazer um anúncio. Se ela não entender a estratégia por trás do anúncio, ela vai fazer um anúncio ruim. Então, a taxa de clique dela vai ser muito alta, né? O custo de clique, né? Vai ser muito alto. E da conversão, talvez, né? Não tão boa. Então, assim, eu acho que uma das coisas que eu acho muito legal da Copify, e eu arrisco a dizer isso aqui, tu me corrige, Lucas, se eu estiver errada, mas eu acho que a gente trabalha muito para pessoas que querem empreender na internet com orgânico, e não tem como começar com pago. Que não tem como, tipo, pegar agora a grana e vamos colocar um monte de... Por isso que muitas pessoas começam errado. Começam justamente investindo ali sem ter um... E quer cortar caminho, quer cortar, né? E acho que, assim, você aprender bem o orgânico, tu faz um tráfego melhor. Tráfego pago. Faz um melhor e tu... Arrisco dizer que tu empreende melhor até. Porque o empreendedor é o cara que conhece o seu público e resolve as dores dele, né? E o lugar que tu tá mais em contato com o teu público é criando conteúdo para ele, né? E no anúncio é a mesma coisa. Tu vai ter um anúncio que tu vai fazer um anúncio em marketing digital que ele vai converter mais do que outros, né? Mas tu vai ter que subir muitos anúncios e botar dinheiro para poder testar isso daí. E tu tem que conhecer as urgências ocultas, né? Dessa pessoa. E é só quando você tá muito perto dela realmente para conhecer. Por isso eu sempre também digo, não é ruim quando você é a tua persona em transformação. Não é ruim. Porque você tá bem perto dela. E quanto mais perto você tá, melhor. Porque às vezes chega um momento que parece que tem que tomar o cuidado de você não ficar longe da tua persona, né? Se torna distante, né? E eu acho que por isso que eu falava, tinha muitos alunos que diziam, mas nem eu cheguei ainda lá. Como é que eu vou fazer, né? Eu tô chegando, tô fazendo. Daí eu dizia, olha... Então, aproveita para aprender esse processo, porque você tem as dores da tua persona aí. E aprende a se conhecer para começar a colocar a tua essência para fora, né? Porque quando a gente é a nossa persona em transformação, a gente tá passando pelo processo de dor. E aí claro que não é tão simples, porque às vezes conhecer a si mesmo também é difícil, né? É um desafio, mas acho que é interessante, assim, colocar para fora as dores, sabe? A escola do orgânico, e eu vou falar a minha opinião, tá? Não a opinião da Paola. Medo. Assim, pra mim, a escola do orgânico, porque quando tu falou lá, eu vi um anúncio da Copify e era um anúncio de tráfego pago, não era? Foi pago. Mas quando tu chegou nas lives, e o meu conteúdo, e até o meu conteúdo naquela época, eu não tava tão consciente ainda. Eu fui descobrindo e quebrando o conteúdo. E de lá pra cá melhorou muito, assim. Vem uma folha, vem um calção narrativo. Mas tem pessoas que fazem uma venda e fez uma venda e fechou. Pra mim, acho que o conteúdo é a diferença entre fazer uma venda e fazer um cliente,
sabe? Se a pessoa consegue fazer um tráfego pago muito bom, ela é muito boa de copy, muito boa de tráfego. Ela pode fazer muita venda. Mas construir um relacionamento que o cara vai ser um cliente teu, que vai ser mais barato vender para ele várias vezes, etc. Na minha opinião, o orgânico faz isso. E se a pessoa não tem essa escola do orgânico, eu acho que ela não se conhece o suficiente, ela não conhece nem o público dela o suficiente. Eu acredito que ali do cliente é um conjunto, né? Uhum. É o teu conteúdo mais o teu produto. Exato. Tipo assim, teu produto precisa ser bom, né? Uhum. Claro, gente, não queira estar ele perfeito, né? Dizem que se você lançar perfeito, você lançou tarde, né? Exato. Mas é um produto bom, realmente, né? Então, é as duas coisas, eu acho. E eu acho que legal do conteúdo, porque ele gera conexão, sabe? Isso foi o que eu experimentei com a Copify. Tipo, o que tinha? Tinha o conteúdo lá do curso, mas eu te confesso que eu via mais lives do que o conteúdo do curso. Sim. Porque gerava conexão, tava ao vivo e tal. Então, teve... E um complementava o outro, assim, E né? conforme foi baixando as lives, eu fui aumentando o meu feed e fui fazendo essa desaceleração. Então, pra mim, o conteúdo, ele é Tu falou que do produto, né? Eu acho que até o produto. Porque a pessoa tem uma loja, por exemplo, de camisetas. Né? Ela vai fazer rios de camisetas, no caso. E se ela se ela não tem o conteúdo ali, ela pode comprar, sei lá, ela pode fazer uma coleção, ela pode fazer uma coleção que está desconexa com o público dela, ou ela não sabe qual que é o tipo de cor, tipo de corte. Quando tu tem o conteúdo ali, tu tem esse feedback de testar, às vezes, vou comprar uma camiseta, vou postar, mesmo que eu não tenha ela, eu posto, e se flopou ou não. Consegue validar ali, né? Isso. É uma baita temperatura para validar mercado, na minha opinião. Eu acho que o episódio da Laluna mostrou bem isso, né? Ela valida muito os produtos dela com o conteúdo, né? Porque aprendeu a sair do feed vitrine, né? E Exato. além, a entender estratégias e tudo mais. Então, eu lembro muito da tua aula, né? Do Posts Magnéticos, você falando sobre os P's do marketing, né? Então, é o produto, é o preço, né? O preço faz o marketing, entre outras coisas. E acho que a gente poderia acrescentar, então, o C, né? Do marketing, o conteúdo, né? Que tá ali, né? Eu lembro que é aquela aula do post do primeiro? Do primeiro. Naquela eu falo, tem os 4 P's do Kotler. Isso. Né? Mas em última instância tem um P que é o mais importante, que é o P de pessoas. Isso. Que o marketing é feito para pessoas, né? Então, digamos que o conteúdo é o marketing que bota as pessoas no centro. Nossa, Lucas, que profundo. Bota na principal. Corta, faz um corte. Faz um corte. Então Já vai render um conteúdo. Já vai vamos ver, render, será que vai render? Viu, gente? Podcast... Tudo vira conteúdo. Podcast também é um lugar que vocês podem fazer cortes e explorar mais conteúdos aí, se vocês têm dificuldades. Até esqueci a frase, né? Como é que era a frase? O conteúdo... conteúdo... não lembro, Lucas, agora. Mas... Colocar no centro. O conteúdo é o marketing que coloca as pessoas no centro. Então, tu pode fazer o marketing sem conteúdo? Pode. Né? Tu pode fazer muita venda. Mas quando tu faz o marketing com o conteúdo, tu faz a venda, gera um cliente, né? Isso te ajuda a se tornar um empreendedor melhor, te ajuda a... Até a construir um produto, né? Com as pessoas no centro. A construir um produto que as pessoas estão ali movendo aquilo. O que elas estão querendo, quando vê elas mudam, quando vê uma eleição, quando vem uma Copa do Mundo, quando vê muda alguma coisa no nicho, o que era importante para ela fica menos importante, mas quando tu tá muito ligado no conteúdo, na minha opinião, tu tá muito próximo do teu público. Porque no momento que tu se distancia do teu público, baixa o engajamento. É like, a like é... E abaixa as vendas. Baixa as vendas também. Reflexo. Em última instância, baixa as vendas. Quando eu posto menos, a Copify a gente vende menos assim na hora. E então, esse é muito interessante, né? Tem gente que é like por like e tal. Né? Não tem que ficar pensando, eu flopei porque os vão pensar. Não, tem que pensar, tipo assim, eu estou me distanciando. Eu não falo sempre da vontade, que é muito do evangelho. Né? Estou me distanciando do centro do interesse do meu público. Né? Então, é muito importante ter o conteúdo como centro do teu negócio, porque isso potencializa muita coisa. E isso é bem interessante, tipo, uma das coisas que eu achei bem legal, assim, de aprender no marketing, né? Você sempre falava, gente, o ser humano é egoísta, né?
Ele pensa só em si mesmo. Só que aí não é Falava também muito. só sobre o teu cliente que é egoísta. Às vezes é sobre você que não sabe pensar no teu cliente. É. Entendeu? E tu tá fazendo o produto pra você. Não, você tem que fazer o produto pro teu cliente, né? Não é só pra tu ficar rico e ganhar muito dinheiro. Né? O produto tem que gerar uma transformação. Então, também existe isso, né? Quando o produtor de conteúdo, ele vira egoísta e quer só falar de si, ou se ele tá colocando o cliente e a pessoa no centro, que não é a dele. É a pessoa... Então, fazer conteúdo é servir as pessoas, Ó, É. né? Por isso que tem muito conteúdo que não vai bem, porque a pessoa faz conteúdo pra si, né? É. Faz só pra ele. E o conteúdo do que tu falou, o conteúdo é uma extensão do teu produto. Exatamente. E tem pessoas que eu já ouvi falar muito assim em si. Ah, e aí eu vou fazer isso daí, eu vou trabalhar quando? Cara, quando tu faz o teu conteúdo, tu tá trabalhando. Ele é uma extensão do teu trabalho. Você já viu isso? De pessoas... Eu vou parar, tipo, a pessoa considera postar não um trabalho. Eu ouvi bastante isso já mais de uma vez. Mas ainda tem, né? Uma galera que acha que fazer post é só... Abre o Canva e faz qualquer coisa. Mas ela pensa assim que o meu trabalho é cortar cabelo, né? E não vê que o conteúdo gerado ali se o cara é barbeiro, né? O conteúdo de fazer, mostrar o antes, mostrar o depois, mostrar esse processo, mostrar essa experiência, né? Isso aí é uma extensão do teu produto, né? E extensão da empresa. Uma extensão da empresa. Porque é o marketing, né? E aí vem umas pessoas que estão errando às vezes no nicho, né? Que é barbeiro e tu vai olhar ali o conteúdo não tem cabelo. Né? É impressionante como digital Conteúdo valida calvo. muito ali, Eu né? ia dizer conteúdo calvo, que foi sim. É impressionante como digital valida muito. Porque eu, por exemplo, agora, antes num lugar, por exemplo, um salão de beleza, eu até tava comentando ontem, eu sempre vou olhar o Instagram antes, porque se eu olho uma foto de um cabelo feio ali, uma foto mal tirada, eu penso, putz, se aqui tá feio, sei lá, não deve ser legal lá. Então, o conteúdo valida muito o trabalho da pessoa também. É muito doido, porque... E às vezes o contrário, comigo já aconteceu o contrário, sabia? De É. eu olhar, entrar no Instagram e ser tipo, nossa, maravilhoso, assim. O salão, assim, de tipo, eu quero ir lá. Uhum. Aí vai lá e é mal atendido. É. Então, uma coisa tem que refletir a outra, outra. né? Tipo, não dá pra... Tem que ser uma extensão, É né? extensão real, né? Mas realmente, eu também. Tem que estar Tipo, as eu duas não- coisas bem alinhadas ali. Eu não vou em salão sem consultar Eu o... também. Por isso que até, Lucas, eu tenho um adendo, assim. às Opa! vezes. Dentro dos destaques, às vezes, acho importante ter um pouquinho de catálogo, Uhum. entendeu? Porque eu vou olhar o que foi feito já, se não Sim. foi feito cagada ali, a foto. Às vezes até olha um trabalho e diz, eu quero esse aqui que a pessoa fez, sabe? Uhum. Então, existe um lugar para você ter um catálogo e vitrine. Não, até Não o teu no- feed inteiro, mas existe espaço para isso. Mas até também. no feed, se a pessoa tá num salão, nos últimos nove posts ali que fazem a aparência inicial, de pelo menos 6 ou 7 tem que ter cabelo ou maquiagem. Sim. Né? E não só a foto também, né? A diferença é que em vez de fazer uma foto ou fazer um vídeo que é só que nem a Luna fala. Um wheel de transição ali também passando. pode ser uma vitrine e um portfólio, né? Já Não é precisa ser a desejo. foto ali. Exatamente. E é muito interessante isso. É muito difícil tu ir em qualquer lugar. A Si faz isso até com o fast food. Vai Sempre. pedir alguma coisa, ela vai no Instagram do lugar. Interessante. Quando não tem, eu fico, pá, não tem. Daí tu já até se questiona, né? Ué, É. por que não É. tem, né? Eu faço muito isso com comida sem glúten, né? Em vez de... Eu pesquiso no Google primeiro, né? Comida sem glúten. Uhum. Aí, em Porto Alegre. Daí eu também vou pro Instagram pra ver. Aí eu gosto de ver, tipo, se o negócio é apetitoso, se... Às vezes se a empresa é profissional. Isso, pra ver como que é o negócio, né? Então, acho que o Instagram valida. Ele é o É. cartão, mais do que um cartão de visita, né? Porque o cartão de visita você entrega ali. O Instagram é todo o teu negócio na mão do cara, né? No celular. Então, é muito, muito rico isso. Não é só o menu ali no negócio ali, só o número da pizza. É tu ver se aquela pizzaria, se ela tem um design bom, se ela tem uma legenda boa, se ela Só tem... tem um FX, que a gente falou aqui. Aí ela já tá no outro nível, né? Daí. Mas se ela tem um mínimo ali de uma configuração e planejamento de conteúdo mínimo, passa uma experiência de, putz, essa pizza aqui é uma pizzaria que é profissional. Eu vou comer uma coisa que não vai ter nada errado na minha pizza, pelo menos, sabe? Uhum. Passa um mínimo de profissionalismo, assim. E quando tu pega um conteúdo que tá muito... Eu e a Cintia é bem crítico, assim. Cada um, às vezes, faz isso de forma consciente ou não consciente, Uhum. né?
E não tem como não ser, né? Que a gente é mais a gente é chato, né? Essa parada. O Lucas é mais que eu. Ele é mais que tu. Mas se a pessoa não Ele entra quando ele vai pedir pizza, assim. Ele entra no Instagram e fala... esse vídeo é vitrine, vou pra próxima. Não, normalmente eu olho. Ele não se dá o trabalho de entrar no perfil. Ele só quer a comer. Quer a comida. Exatamente. Aí, se for ruim, a culpa é minha. Fui eu que olhei e validei ali. Entendi. Entendeu? Exatamente. Então, a gente viu que o Instagram, ele não só o Instagram, mas o conteúdo de um negócio ajuda a tangibilizar o quão confiável é um negócio, né? Porque tu vê uma pizza, tu vê se aquilo é uma empresa que tá organizado ou não. Se tu vê um cara de um curso, tu olha se tem coesão, se vai ser entregue. Você vai pegar uma loja virtual, vai comprar uma lente fotográfica da loja, tu olha o Instagram, essa loja é realmente uma loja, ela tem aqui, ela passa confiança ou não. Então, às vezes tem um conteúdo confuso, além de não engajar, tem uma taxa de conversão de seguidores, de visitante para seguidor. Mas tem uma outra, que é de visitante para comprador. Que se tiver um Instagram ou uma rede social... Hoje em dia é o Instagram, a gente não tem o que fazer. Eu me cobro pra sair do Instagram, pra... Né, abrir um pouco. Abrir. Mas o que as pessoas têm aqui não adianta. É Instagram. Facebook deu uma passada. Né? Aí ela vai bater isso no Instagram. E aí muitas compras que a gente deixa de ter porque quando o cara olha o nosso perfil ali, quando ele chega ali dessa forma, ele chega por indicação, ou chega por visita, ou porque ele olhou no Google, ele chegou para outro lugar, ou ele chegou até ali pelo próprio lugar. Mas perde-se o cliente. Tu perde vários clientes porque o teu perfil não tá com um avatar legal. A bio tá desconexa. Os últimos 9 posts não estão gerando desejo, não tem nada a ver. Né? Então, essa configuração, esse mínimo é muito importante para estar no jogo e não perder vendas. Que hoje em dia, né, tem que ser competitivo e não perder Precisa estar pronto ali, porque muitas vezes está no Instagram mesmo. Eu pesquiso. Por exemplo, eu estava pesquisando para o aniversário da Bela, biscoito personalizado. E eu olhei vários perfis de Instagram ali para escolher um. E eu escolhi o melhor perfil. Aí tu escreveu biscoito personalizado. Biscoito personalizado. Porto Alegre. Botei biscoito personalizado. Não achei aqui em Porto Alegre. Achei bem poucos ali que tinham, por exemplo, localização. Que tinha um mínimo. Que tinha um mínimo. Isso é importante, né? Achei poucos. Comprei de longe. O biscoito era uma coisa que poderia chegar, dura 30 dias e tal. Mas assim uns 2 que eu achei, que tinha aqui em Porto Alegre, a localização e tal, que eu consegui achar. E o perfil não era legal, entendeu? Então E era gostoso esse biscoito. E era gostoso o biscoito. Eu comi ele. Interessante, né? Como é importante. Às vezes tem o cliente pronto pra comprar ali, mas o teu perfil não tá pronto, né? Então... A gente tem que estar pronto. Foi que o Lucas falou do tráfego pago, né? Por isso não adianta eu fazer um tráfego pago sem o meu perfil estar pronto. A gente fala, a casa tem que estar arrumada pra chamar visita. Exatamente. Então, fazer um conteúdo é arrumar a visita chega, se apavora, vai embora. Arrumar a casa. Essa do biscoito é muito interessante. Eu não sabia que tinha ido pelo Instagram. Sim, foi pelo Instagram. Né? E quando as fotos eram lindas. Eu achei aquilo maravilhoso. Trabalho bem feito. E quando tu chega num desses perfis assim e o cara não posta 3 meses. Parece que a empresa fechou. Que impressão que dá. Né? Que a empresa fechou. Será que eles ainda fazem? Né? Será que eles ainda... Ou posta uma vez por mês ou 3 vezes por mês. Imagina que um negócio que não tá ali no online, ela passa a impressão de que, esse negócio tá muito fraco, não tá vendendo, não tá girando, não tem novidade. Para quem é cliente antigo, tá cada vez indo água abaixo. Para quem tá vindo de fora, vou fechar com os caras lá. Vou no restaurante que tá cheio, que tá cheio as mesas ou que tá vazio. Ou vou na balada que tem fila de espera na frente ou que... E as pessoas vão de tá cheio, né? E eu acho que postar... Às vezes acontece isso muito com a gente, né? Lucas, tu tá viajando um monte, tá fazendo um monte de coisa. Eu fiz 2 stories e o cara acha que eu tô vivendo na Disneylandia. Ou eu faço um carrossel aqui, outro ali, o cara acha que... E passa uma impressão, sabe? Então, o importante é a constância. A constância. E aí, você tá sendo constante? Não. E a constância leva à frequência, né? Exato. Que é o EFID. Exatamente. Nossa fórmula, né? Estratégia igual a frequência versus... Inteligência versus diferenciação. Que é o nosso FX, né? E eu dizia muito para os alunos também que a frequência, né? Pega, assim. Eu dizia, gente, não trabalhem com a frequência sem antes vocês entenderem constância.
né? Porque eu posso ser frequente uma semana e postar todo dia naquela semana. Ou eu vejo muitos alunos que postam daí 3 vezes no dia, numa semana, e daí de repente some, né? Some totalmente, assim. Quando eu entendi que acima da frequência existe a constância, isso serve pra tudo na vida. Senão a gente entra no ciclo do Jaque. É o que eu falei pros alunos. Pra largar a Jaque da vida deles, sabe? A gente faz isso com tudo. Aí já que... Já que eu não postei ontem, então hoje eu também não vou postar. Já que eu não fui na academia ontem, que a gente bota a expectativa lá em cima, e eu faço isso, tá? Tô falando de mim. Não, eu vou na academia todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Daí começa a virar Jaque, né? Já que eu não fui ontem, então eu não vou hoje. Então, acho que o mais importante primeiro é trabalhar a constância. O que eu posso fazer agora? São 3 posts, ou são 3 vezes na academia? Então faz isso bem feito primeiro. E aí depois vai aumentando, né? E aí eu brincava com os alunos, é igual você ir na academia e querer puxar um monte de ferro, no outro dia tu vai estar com os músculos tudo doído. Então começa numa constância que você assume essa constância e você vai E tá ter... ok. E tá ok, né? Pra você se manter e não, tipo, vir, sumir. E não ser um sofrimento também. Exatamente, né? Porque a gente sabe também que tem muitos empreendedores que, fazem tudo, né? É eles que postam, é eles que gravam, é eles que editam, e que às vezes a frequência, aí a pessoa vai lá e posta qualquer coisa daí no dia também. Não é assim, né? Então eu falava muito pros alunos, trabalha primeiro a constância. Quando você conseguir ter a tua constância, aí você vai mexer na frequência, né? E então a constância tá acima da frequência. A sequência é o segundo passo, né? A frequência é o segundo passo. Então, Isso. eu já posto 1 ou vou postar 2. É a progressão de carga. Progressão. E o que antecede a constância pra ti? O que antecede? O compromisso. A decisão, o compromisso, né? Eu acho que a gente tem que ter a autonomia de dizer, não, eu assumi... Porque às vezes assumir o compromisso consigo mesmo, quando é o teu negócio, às vezes é mais difícil, né? Fazer pros outros é sempre mais fácil. Estão me cobrando. Né? Então, isso é com tudo, né? Eu vejo na minha vida em tudo, sabe? É eu ir na academia, eu uso isso também no meu nicho, que é o tipo, ler a palavra. As pessoas dizem, eu vou fazer todo dia, eu quero ler a Bíblia toda de um ano. Eu digo, tá, mas você já lê ela uma vez na semana? Não, então vamos começar devagar. E tu planeja a tua leitura? Planejo. Eu tenho o devocional, o método, que eu criei um método, né? Devocional. Onde ele já vem todo certinho nos dias do que a pessoa vai fazer. E ela pode escolher se ela vai fazer todo dia ou se ela vai agregar em, por exemplo, vou fazer 3 na semana. Então, no método já vem pronto. É mais fácil, então, ser constante quando a gente tá planejado. Com certeza. Né? Ser organizado. Né? Planejado. Tu assume um compromisso, mas assim que tu assume um compromisso, na hora, vai lá e senta e planeja. Isso. Sentar e planejar. E eu acho que uma das ferramentas, e acho que isso, na verdade, é um podcast com o Edu aí, que é o cara da produtividade e da organização. A gente tá falando dele hoje, tá com a orelha quente já. É o Notion, né? Pra mim é descoberta. Pra você poder planejar ali os posts e tal. E é você ter o compromisso, sabe? Tipo, 3 vezes. Então, vai ser 3 vezes. Isso com tudo, né? E o Instagram é uma delas. Então, é um desafio. E outra coisa que eu falo também, eu digo, gente, a peteca vai cair, né? A gente, às vezes, tem que... Nem sempre tá motivado pra postar. Tem uma frase que diz assim, né? O importante é não deixar a peteca cair. Não sei se vocês já ouviram isso. Lá em Santa Catarina a gente fala muito. Sim. O importante é não deixar a peteca cair. Esse dia eu tava refletindo, né? Porque eu sou filosófica. E daí eu tava refletindo, cara, não. O importante não é não deixar a peteca cair. O importante é você ajuntar a peteca quando ela cai. Porque ela vai cair. É não deixar caída. É não deixar caída. Esse é o importante, porque ela vai cair. É não idealizar as coisas, entendeu? Tu postou isso aí? Postei. Mas daí foi uma outra reflexão. Eu fiz uma reflexão teológica. Mas em tudo também, sabe? Tipo, é você deixar a peteca cai, então eu ajunto e eu volto a jogar. Isso tudo na vida. É não deixar a peteca Vamos roubar esse post, Sênia? Dá os créditos que pode roubar. Muito bom. Paula, quais são os próximos passos aí pra ti no teu ministério, no teu conteúdo? O que tu tá vendo aí pro teu futuro?
né? Pra gente poder já ver, assim, já pensar pra frente e já encaminhar o podcast. Legal. O que eu quero, os próximos passos agora, eu quero fortalecer o meu ministério de devocional, que é o Papo de Pijama, fortalecer a comunidade. Eu tenho uma comunidade de meninas engajadas que a gente faz devocionais juntas e eu escrevo os devocionais, É né? gratuito ou tem... É pago. É pago? Então é bom. É pago. Deixa o CTA, né? Pra fazer devocional. Mas agora eu tô abrindo ele, mas eu fiz ano passado onde era o ano inteiro. E eu tô percebendo também que pra A gente recorrência. manter... Não, mas pra gente manter engajamento, o ser humano precisa de novidade. Por isso que tu compra, às vezes, um devocional de um ano, tu guarda na gaveta, né? Então, eu criei algo agora que a gente tá trabalhando temas mesmo que trabalham as dores do dia a dia. Então, é uma coisa do marketing que eu trouxe um pouco pra realidade do devocional. Então, eu quero voltar a escrever, eu já tenho alguns prontos. E eu tô com um projeto pra lançar um podcast também, né? Não nesse nível, assim. Que isso? Mas vou chegar lá. E é isso, quero lançar o podcast dessa área de devocional e de debates teológicos, mas vai ser assim sempre, tá, e o que eu faço com isso? Esse vai ser o Debate é bom. jargão do meu podcast, vai ser, tá, e o que eu faço com isso, né? Eu entendi, eu estudei, e agora o que eu faço com isso na prática? Que eu entendo que a fé, se você sabe, é uma coisa, se você pratica, é o que Jesus diz, né? Então você tá Cristão construindo... praticante. É, cristão. É o teu blog aí, Lucas. Te copiei. Então, esses são os próximos passos, assim. E aí, tô desenvolvendo o ministério com o Isa também. Mais que é o ser e vir. E é o Ser e Vir, que é um ministério que Tu a é o gente vir criou. ou tu é o ser? Sou os dois. E o Isa é os dois também. É os dois também. Show. Porque a gente é... Na É verdade, uma dupla de um. a gente é os servidores, entendeu? A gente vai chamar a galera de, e aí, servidores? Entendi. É, pra criar, né, a comunidade e tal. E aí, mais pra frente, eu tenho ideia e quero muito lançar um livro. Bom. Já tem até a editora que eu gostaria, assim. Thomas Nelson Brasil, que eu adoro. Se vocês estiverem me ouvindo. Inbox está aberto. Inbox está aberto. É um livro que eu quero muito escrever. É O Poder do Agora. Que é trabalhar, na verdade, os frutos do contentamento. E a gente entender o ser contente, né? Que Paulo fala, satisfação, estar contente. Né? Então, os frutos do contentamento vivendo o poder do agora. Esse é o título do meu livro. Tu vai comprar. Profunda, menina. Qual que é a pergunta que tu sempre faz pra encerrar? Fez ontem já. Já fez uma vez, é sempre, né? É sempre. Então, de Esqueci a pergunta agora que eu 100% fiz. dos podcasts já foi 100% já. Eu esqueci a pergunta, acho que foi o que tu deixa de lição pro pessoal com tudo que tu aprendeu até agora, até hoje. Que tá Nossa, que difícil essa pergunta. começando agora. Lembra? A pessoa que tá começando Que tá agora. acontecendo agora? Quem tá empreendendo e começando agora. Essa é a pergunta. Acho que é o que a gente falou lá no início do podcast, sabe? Não tenha medo de começar e fazer. Você vai errar e a peteca vai cair. Pega, junta e vai. A Lu Volta falou, pro né? jogo. Não, nada que não possa ser reconstruído. É, Então tá. Na mesma juntar a linha aí. peteca Juntar a e peteca jogar. E tudo bem se tu não tá com o teu nicho totalmente definido. Saiba que tu tem que definir. Chega uma hora que tu... Que nem eu, o Lucas mandou eu deletar todo o meu perfil, gente. Eu chorei fazendo isso. Ele era todo rosinha. Ele era todo rosinho. Ele tá muito melhor. Mas foi bom pra mim, sabe? Mas teve um momento pra isso. Exato. Então é isso. A peteca cai e a junta. E saiba que você tem um processo, né? Não queira nada pra ontem, sabe? Existe um processo. Então aprenda a... Tem várias, gente. Nossa, um monte de coisa. E o que eu faço pros alunos é não se compare com o outro. Se compare apenas consigo mesmo e com a tua jornada de transformação, com a tua história de vida, né? Dentro do Instagram. Então, acho que isso é bem importante. É isso que eu deixo aí pro pessoal. Por muito tempo eu quis fazer eu ainda quero fazer, mas é de marketing na Bíblia. Oxi, Quero meter essa ainda. fiquei curiosa agora, não, o que ele vai fazer. O marketing de Jesus Meter um livro de marketing na Bíblia, porque tem muita coisa assim de... Né, tem galera que troca de nicho aí, vai pra esse nicho, mas acaba pegando só a parte de prosperidade da Bíblia, mas tem muita coisa de comparação, criatividade. É bem contra-intuitivo. É, Muita coisa. até o Thiago Negro, ele usa um pouco algumas coisas em Nossa, adoro o lançamentos Thiago dele, ele mete algumas dessas assim, mas em criação de conteúdo, em marketing em si, porque, putz, Jesus tinha
12 discípulos, né? Não tinha uma rede social. A rede dele era de 12 De pessoas. 12 seguidores. E o conteúdo dele chegou até hoje. Oi. Alguma coisa E olha só que teve de interessante. comunicação aí, sabe? Ele tinha 12 seguidores, mas tinha sempre a multidão. E tem um texto que agora eu não lembro, é o Israel que sabe os textos de cor, de onde eles estão. Eu não sou boa em saber o endereço dos textos. Mas tem um texto que fala lá que Jesus estava com muitos discípulos seguindo ele, e quando ele falava algumas coisas que eles não gostavam, muitos o deixavam de seguir. Gente, vocês vão perder seguidores no meio do caminho, porque até Jesus perdeu, então é normal, entendeu? É normal. Quando eu li esse texto, eu pensei, é normal perder seguidores. Exatamente. E Não é agradar todo mundo. só que ele fazia, às vezes, até porque tinha que filtrar. É. E quando ele queria... né? Quem realmente estava engajado. E quando ele tinha multidão, ele fazia Né? o quê? Ele ia por... Como é que era mesmo? Por parábola. Então, Só que e o engajamento de Jesus é muito doido, né? Porque o engajamento de Cristo, ele nos leva não pro ponto de destaque, mas pra cruz, né? Exatamente. Então é muito contra-intuitivo. Por isso que a pessoa para de seguir. Mas daí quando ele tá pra multidão, ele fala por parábola. E daí quando tá Sim. com os próximos, ele fala diretamente. Pra vocês não tem que ouvir isso aqui, que estão no fundo de funil. Jesus tem o topo, meio e fundo de funil. Né? Narrativo no topo, exatamente. No meio ali, mais duro. Mas muito bom. Arrobas, qual que é o teu arroba, Cicica? Ciele.copify. Ah, que chique. O meu arroba é Paola Milbauer, como se fala. Milbauer. Paola Milbauer. Vai estar na descrição também, gente. Na descrição do vídeo no YouTube. E aí e também saiu no Spotify, Deezer, viu, Guilherme? Aonde caberia que vamos botar os links aí pra ajudar o pessoal. @copify. Tem um arroba muito interessante aí, gente. Quem quiser aí descobrir como criar conteúdo, se descobrir, porque o conteúdo ele pode ser... eu vendo no offline, né? Eu faço a minha maquiagem ali, eu prego ali, mas ele pode ser um novo canal muito forte de aquisição de clientes, certeza. de consciência de novas pessoas, crescimento de marca e aquisição de novos clientes. De validação da empresa, como a gente viu aqui, né? Pode validar e pode ser na tua empresa o principal. Na Copify hoje, isso que eu sou um cara que eu aprendi a fazer lançamento, sei fazer perpétuo, sei fazer vários tipos de formas de empreender e vender. Mas o conteúdo hoje é o que sustenta o Copify. É o que sustenta o conteúdo, se a gente posta, a gente tá postando, tá vendendo. E tem muitos perfis que são assim, que a gente vê crescer. Eu converso com muita gente que eu fico observando. Pô, o cara estourou, engajou um monte, começa a crescer seguidores, eu pergunto como é que tá. Pô, eu já tô vendo pra sair do meu emprego. Tu vê que o conteúdo virou o business dele. Né? E depois, aqui a gente tá tentando botar time de vendas, aí depois tem lançamento, depois tem um perpétuo com tráfego pago. E foi assim que a Copify começou, né? Exato. Contigo e a Si lá em casa fazendo, né? E agora Isso que é o legal. Com um time de 20 pessoas aí. De 20. Tu tem 2 WhatsApp no grupo do time, né? Eu tenho 2 porque eu valho por 2. Por isso. Exatamente. Tá com umas 22, eu acho. 22 ou 24. Mas... Gente, então, obrigado, Paulo. Eu que agradeço o convite, gente. Prazer estar com vocês. Obrigado, Ceci. Qual que é a melhor estratégia, Paulo? Tu ouviu isso algumas vezes. A melhor estratégia é agir. É agir. Pô, Lucas, precisava ter terminado assim com o meu cri-cri aqui. Faz parte. Peteca caiu, junta. Eu falava muita coisa, né? Então, era muita coisa. Era muita coisa. A melhor, isso que são praticantes a gente traz pra hoje, né? A melhor estratégia... É agir. Lá em 2008, quando eu tava lá pregando, fazendo meu blog, eu ficava, o pessoal tá lendo a Bíblia e não vai pra ação. O pessoal tá aqui vendo o podcast, não aplica. O pessoal tá vendo ali. É verdade. E eu sou o contrário do cara que compra curso. Eu comprei pouquíssimos cursos. Eu acho que eu não comprei. Se eu me lembrar de hoje, eu não lembro de um curso que eu comprei. Comprei o meu de técnica. Pô, Lucas. De publicidade. Você só vende, então, o curso. Então não compra. Exatamente. Não vendo curso, hoje eu vendo só o clube. Que é uma recorrência. Mas por quê? Porque... eu vejo alguma coisa quando eu vejo, eu aplico. Eu vejo, aplico. Claro, a gente dá mais de cara na parede? Dá. Em algum momento tem que parar e, ver com um fulano aqui e outro ali. Mas é melhor errar por tentar do que não ter feito nada. do que esperar e não errar.
Tá certo. Foi o que eu disse aqui, né? Que foi uma das coisas que eu mais aprendi aqui, foi isso, né? Errar é O bom. Lucas faz. Não, Errar é bom. ele faz. Exatamente. Né? Não tem desculpa, ele faz. Errar é bom, é isso aí. Errar é muito bom, né? É muito melhor tu cometer 1000 erros do que tu tá parado e tá, né, deixando, e se eu fizesse. A Copify era isso, se eu fizesse, se eu fosse pra frente da câmera, se eu fizesse não sei o quê, porque eu fazia só pro backstage, só dançando. Então, a melhor estratégia é agir, e se tu não agir, nós perdemos nosso tempo, tu perdeu teu tempo, o Nathan perdeu seu tempo, o Guilherme, a Vika, toda essa estrutura aqui, a gente perdeu nosso tempo. Se tu não botar isso aqui em ação, tu perdeu teu tempo, né? Tu gastou o servidor do YouTube, todo do Spotify, né? Porque o conteúdo depois tu vai esquecer, mas se tu aplicar, tu vai lembrar, vai virar uma coisa muito importante pro teu negócio. Então, vai pra ação. Curte esse vídeo também, importante. Começa a ação por aí. Te inscreve no canal. Te inscreve no canal. E já aprende que no final do conteúdo sempre tem CTA. Call to action sempre muito bom. Comenta aqui, tu curtiu esse papo aqui? Bota aí nos comentários. Nos ajuda a melhorar isso aqui, o nosso Podify Cast. E é isso aí, queridos. Tamo junto. Valeu. Falou. E até mais. Até mais. Tamo junto. É nóis. Valeu, queridos.